vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Temos agora, né, a nossa segundo dia de apresentação, segundo ciclo de palestras Inovatec. Nós vamos falar aí conteúdos para impulsionar o crescimento aí da sua empresa, do seu negócio, seja ela da sua marca, seja ela do seu produto, seja ela do seu serviço. Então, hoje, dia 10, nosso segundo dia de apresentação, temos como ministrante o professor mestre Mauro Lerai, né? Hoje ele vai falar aí sobre digital brand, como impulsionar a sua marca através da mídia, né? Das mídias sociais, das redes sociais. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu quero agradecer a presença aí do professor Mauro, que se disponibilizou a estar aqui presente para passar um pouco mais do seu conteúdo, né, sobre digital brand. Então, seja bem-vindo, Mauro. É com você. Pode aí fazer a sua apresentação, começar a apresentar aí o seu conteúdo. Boa noite a todos. Obrigado, professor Cris. É um prazer estar aqui conosco, nesse momento tão especial, né? Vendo pessoas que há muito não via. Percebi agora aqui que tem muitos ex-alunos meus presentes, né? Posso elencar alguns aqui, a Charlene, Cleiciane, Scarlett, olha só, que foi me orientando há tanto tempo atrás, né? Profissionais aí que passaram por nós na academia e que hoje estão trilhando seus caminhos, né, e fazendo sucesso, independente do conceito de sucesso naquilo que escolheram fazer. Bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, na verdade, já coloquei no chat o link da apresentação, tá? O Cris pediu que eu compartilhasse antecipadamente os slides. No entanto, aqueles que foram meus alunos sabem, aí eu não trabalho há muitos anos já com o slide, tá? Com PowerPoint ou nada disso. Eu uso o Prezi, às vezes eu uso o Emaze, dependendo do tipo de apresentação que eu esteja fazendo, mas normalmente as palestras aí eu só utilizo o Prezi. Então, tá o link dessa apresentação que a gente vai fazer hoje. Eu coloquei esse link permanente, aberto, para todos vocês, para que vocês possam acessar e reacessar sempre que quiserem, tiverem interesse. O Cris já tinha passado para vocês antes, mas fiz questão de colocar no chat aí novamente, tá? Antes, pessoal, de começar a palestra, né, eu sei que tem algumas pessoas aqui que não me conhecem ainda, ou não tiveram a oportunidade de me conhecer, e tem um autor que eu gosto muito, que é o autor do Monge e o Executivo, né, o James Hunter, que ele fala uma coisa muito legal, assim, que vale muito para as nossas vidas. O James Hunter, ele diz que se você não confia no emissor, você jamais confiará na mensagem. Então, única e exclusivamente por conta disso, né, eu costumo fazer a minha apresentação individual, né, me apresentar um pouquinho para as pessoas, para saber da minha atuação, o que eu ando fazendo, o que eu já fiz, por onde eu passei. Isso é importante única e exclusivamente para gerar aquela autoridade, que é algo que a gente vai falar hoje, você poder confiar efetivamente em quem está emitindo essa mensagem para você, tá? Então, antes da gente começar, eu vou projetar uma telinha para vocês verem aí brevemente, tá? Sobre um pouquinho sobre o professor Mauro Lerai, o que ele anda fazendo nos últimos anos. Eu espero que vocês consigam ver, já está todo mundo vendo aí, né, Cris? A minha tela, eu pelo menos já recebi a confirmação aqui. Só liga o microfone, beleza, né? Conseguindo ver, então tá aí, ó. Eu atualmente, pessoal, eu atuo nessas 3 empresas, né? 2 delas que eu sou sócio, que é a Groove Merchandise Vitrinismo, a única empresa de merchandise no Maranhão, a Crank Creative Marketing, que é uma agência de marketing digital, e a Lerai Desenvolvimento Humano Empresarial, que é uma consultoria que eu já fundei aí desde 2006, há 14 anos, fez esse ano. Também atuo com docência, continuo atuando com docência no ensino superior, atualmente na Faculdade do FOR, como coordenador do curso de administração e coordenador do núcleo de pós-graduação. Também sou membro aí dessas organizações, né? Aqueles que me acompanham sabem da minha militância no Conselho Regional de Administração, já há 6 anos, mais que isso, mas há 6 anos como conselheiro, efetivamente. Sou membro da American Marketing Association, e isso daí pouquíssimos no Brasil conseguiram, sobretudo no Nordeste, e também membro da AGE, aí, da Associação dos Jovens Empresários do Maranhão. E tenho escrito um pouquinho nos últimos anos, né? Foram 8 livros,
alguns deles solo, outros deles dividido com outras pessoas, né, estão aí só para que vocês possam efetivamente conhecer um pouquinho, e aqueles que ficarem até o final, viu, Cris? Eu vou dar o brinde aí, tá? Eu vou presentear quem quiser ficar até o final aí com esse livro aqui, Tópicos de Marketing Digital, tá? Eu vou sortear um, Cris, impresso, e vou disponibilizar para todos os outros o arquivo em PDF desse livro, tá? É um livro exclusivo sobre marketing digital, que não fala diretamente sobre branding digital, mas certamente em todos os seus capítulos estarão associados a isso. Beleza, pessoal? Excelente. Vou terminar aqui o compartilhamento da tela, para a gente efetivamente agora poder compartilhar aquilo que vocês vieram aqui ouvir e ver, né? Que é sobre branding digital, um pouquinho, o tempo é muito curto, né? Poderia ser um curso inteiro, com meses discutindo isso, trabalhando, então eu fiz de maneira bem sintética, bem objetiva, para ser até um pouco mais didático, uma sugestão, inclusive, de aplicação no final dessa estratégia e com tempo para a gente debater sobre isso. Eu me planejei, viu, pessoal, viu, Cris, para em 45 minutos finalizar, mas aqueles que me conhecem sabem que eu falo demais, então pode ser que eu passe um pouquinho disso, mas tudo vai ser conforme a gente tinha planejado. Então, vou compartilhar agora uma outra tela, que é a tela da apresentação, efetivamente, aí do Digital Branding, que é o tema da palestra. Vocês já devem estar vendo nesse momento a minha telinha, voltei a dividir minha tela. Estão vendo, né, pessoal? Me confirmem aí no chat, ou alguém liga o microfone e me avisa. Sim, Cardiana já falou, Dani também, beleza. Então, Lia, Charlene, ótimo. Eu vou sempre pedir que nós interajamos aqui pelo chat, tá, pessoal? Para que não fique um monólogo, né? Apesar de ser uma palestra, isso não é para ser um monólogo, e apesar da gente ter um espaço para discutir no final, né, para debater, e eu até coloquei lá como se fosse um talk ainda depois da palestra, eu vou pedir em alguns momentos que vocês interajam comigo, vou fazer algumas perguntas, e é muito importante que vocês possam fazê-lo, tá? Pois vamos começar, então, efetivamente, falando um pouquinho sobre digital branding, tá? Vou começar pelo começo, pessoal, com uma pequena introdução. Antes, porém, aqueles que estiverem aí no que a gente chama no marketing de dual screening, né? Aqueles que estiverem acessando pelo computador, mas que também tiverem com o celular na mão, vocês podem, ao invés de acessar o link que eu botei no chat, vocês podem simplesmente escanear esse QR Code e vocês já vão abrir no celular de vocês essa apresentação também, tá? Se quiser só escanear depois, já dá um print na tela aí sem problema nenhum. Então, vocês têm duas opções, né? Uma de escanear o QR Code e outra que é de clicar no chat, lá no link que eu coloquei, para a gente começar, tá? Então, vamos começar pelo começo. Didaticamente, eu fiz aí 4 pontos para a gente falar ao longo dessa palestra. A introdução, em que eu vou falar o que é o digital branding, por que é importante a gente tratar disso, né? Depois nós vamos falar sobre os pilares do digital branding, que isso é muito importante, é a base, né, de todo esse trabalho e um conjunto de ações, um processo, né, no final das contas. Terceiro ponto, eu vou dizer como você pode começar, né, a fazer o digital branding na sua marca, na marca da empresa, da organização que você atua, enfim. E depois a gente vai falar, para finalizar, sobre o monitoramento, como você pode monitorar a percepção da marca, ou mesmo o valuation, o valor da marca, o brand equity, enfim, o que quer que seja com relação à sua marca e à percepção das pessoas no ambiente digital, tá? E aí a gente finaliza com um bate-papo aí para tirar as dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Vamos lá. Primeiro, o que vem a ser efetivamente o digital branding, pessoal? Como eu disse antes, ele é um processo, tá? Um processo é uma consecução de etapas, ou seja, é um conjunto de ações. Obviamente que essas ações elas não podem ser desordenadas ou empíricas, né? São ações planejadas e com um objetivo específico, que é desenvolver a marca no ambiente digital. E a gente vai falar muito sobre isso, do ambiente digital, no ambiente digital, online. Por quê, pessoal? Porque quando a gente estiver falando de branding de maneira geral, eu estou falando de algo que a gente chama de omnichannel, multicanais, né? Não existe marketing online sem o marketing offline. Não existe o marketing digital, não existe qualquer coisa digital, qualquer atuação minimalista de alguma vertente do marketing sem o offline também. Então, é um conjunto de fatores. Quando a gente está falando em branding digital, né, em digital branding, que é a expressão inglesa, em inglês,
A gente só está falando de utilizar estratégias de gestão de marcas, de desenvolvimento de marcas, lá naquele canal digital, ou num conjunto de canais dentro da amplitude que é o digital hoje, haja vista que nós estamos cada vez mais utilizando a internet das coisas, com cada vez mais convergência, né, com cada vez mais super expostos pelo digital no nosso dia a dia, e não necessariamente na internet. É o digital no relógio, é o digital no display do, sei lá, dentro do teu elevador, é o digital em tudo que a gente faz, é um caixa eletrônico. Então, todos os pontos em que nós temos uma espécie de cybercomunicação, a gente está falando aí de oportunidades ou canais de branding digital, não apenas e necessariamente lá na rede social ou na internet, tá? Então, por que é importante a gente utilizar o branding digital na hora de desenvolver um plano de ação de gestão de marcas, de qualquer marca que seja, pessoal? Eu vou falar algumas coisas, mas antes mesmo de apresentar isso para vocês na tela, eu vou dizer que é importante porque todo mundo está online o tempo todo. Ora, vocês estão aqui assistindo a minha palestra agora, aí no Google Meet, seja pelo celular ou pelo computador, mas eu tenho certeza absoluta que vocês não estão desconectados das redes sociais de vocês, por exemplo, assim como eu também não. Eu estou aqui com o meu celular na mão, eu não estou olhando nesse momento, até para dar atenção para você, para te olhar no olho, mesmo com a barreira, né, do computador, mas eu estou lá, eu estou online, e se você tirar um print agora aí, publicar e me marcar, eu vou ver, vou recompartilhar tudo ao mesmo tempo. Então, se todas as pessoas estão online o tempo todo, nós precisamos estar onde as pessoas estão. As nossas marcas, sejam as nossas marcas individuais ou as nossas marcas organizacionais, elas precisam estar e ter presença digital, não é só simplesmente estar online, mas ter presença digital. Então, independente do óbvio, ululante, né, que é estar onde as pessoas estão, a gente ainda precisa se preocupar com alguns aspectos para que nós entendamos a importância da gente fazer branding digital. Primeiro foi o que eu destaquei aí, essa palavrinha em inglês, overload, ela significa sobrecarga, né? E o que isso quer dizer? O que o professor Leray quer falar com isso? Hoje nós vivemos um overload, uma sobrecarga, uma superexposição a vários tipos de marca, né, várias ações de branding em todos os nichos, super nichos, grandes segmentos, onde quer que nós passemos, seja dentro de um supermercado, de um grande varejista, seja dentro da nossa casa, olhando o nosso smartphone, seja andando na rua, dentro ou fora do ônibus, andando de carro, enfim, não importa se a gente está falando aí do outbound marketing, do velho e bom marketing de interrupção, ou se a gente está falando do inbound marketing aí, que trabalha com captura e gestão de lead, né, e funil de vendas, enfim, nós estamos o tempo todo sendo expostos a ações de marketing. Isso significa que nós, enquanto gestores de uma marca, sejamos gestores de marcas próprias, né, marcas individuais, lá do personal branding, ou de marcas organizacionais, nós precisamos entender que aquele target, aquela persona que eu espero atingir, ela já está sendo atingida por centenas de milhares e incontáveis outras marcas. Então, esse overload, essa sobrecarga, faz com que nós tenhamos que nos preocupar em construir uma estratégia objetiva, planejada, clara, factível e mensurável na ação das nossas marcas, para que nós não sejamos só mais uma das várias marcas gozando de uma situação de demanda inexistente, ou seja, a demanda existe, mas as pessoas não se conectam com a minha marca, seja por desinteresse, ou seja porque sequer não a conhecem, devido a esse super barulhento mercado de várias outras marcas de produtos iguais, substitutos, ou etc. Então, esse é um ponto importante, tá? Bom, dito isso, pessoal, é muito importante que nós consigamos construir essa marca de maneira marcante, né? Por isso que, às vezes, quando a gente fala de branding, normalmente as pessoas colocam como um ícone ou como uma imagem associativa uma digital, né, uma impressão digital, e aí eu não estou falando mais da digitalização, estou falando de uma impressão digital, porque a impressão digital ela é única, né? Cada indivíduo na face da Terra ela tem uma impressão digital diferente. E quando a gente está falando de branding, o principal objetivo precisa ser fazer a nossa marca ser o mais diferente possível, o mais distinta possível das outras marcas, das marcas dos nossos concorrentes. Então,
construir uma identidade marcante, diferenciada, desconectiva com relação aos nossos concorrentes e outros players do mercado, ela é muito, muito importante, porque só assim eu vou conseguir projetar uma visibilidade que preciso, para essa visibilidade conseguir me garantir uma credibilidade, né, que essa credibilidade é que vai me tornar uma autoridade no que quer que seja que eu faça. Bom, tem um livro chamado Você é o que você compartilha, do Gil Giardelli, né, um nordestino, como a maioria de vocês aí, eu não sou nortista, né, mas me considero nordestino por ter sido tão bem acolhido aqui há muitos anos. Um nordestino como vocês, que hoje reside em São Paulo, ele escreveu um livro alguns anos atrás muito bacana, né, esse Você é o que você compartilha. Eu vou pegar um trecho do livro do Gil Giardelli que dizia algo muito pertinente. O Gil dizia assim: olha, na internet, para alguém comprar alguma coisa de você, ele precisa primeiro ultrapassar 3 etapas. Ele precisa primeiro conhecer você, que é a etapa 1. Depois, ele precisa gostar de você, que é a etapa 2. E terceiro, ele precisa confiar em você. Só então ele vai comprar. Ora, o Gil falou de uma maneira muito simples aquilo que a gente vem comprovando aí nos últimos 8, 10 anos no mercado, né? Ninguém vai comprar nada de mim, nem a minha ideia, se ele não me conhecer. Por isso, visibilidade é importante, apesar de hoje a gente saber que quantidade de seguidores, esse tipo de coisa é métrica de vaidade. No entanto, se ninguém me conhece, eu não tenho como vender a minha ideia, meu produto, serviço, imagem ou qualquer coisa. Depois de me conhecer, as pessoas precisam gostar de mim, ou seja, elas precisam ter empatia, eu preciso me conectar de alguma forma, e a gente vai falar daqui a pouquinho de voz, a voz da marca, né? Inclusive, que foi um dos eventos que eu participei da American Marketing Association essa semana, que eu até compartilhei aí nas redes sociais. E depois que eu tiver empatia e gostar daquela marca, eu preciso de alguma forma confiar nela. E aí, por isso é que, quando a gente fala de branding digital, a gente busca tanto se tornar autoridade para aquele meu público. Porque só depois que a pessoa reconhecer em mim uma autoridade, confiar no meu conteúdo, confiar naquilo que eu estou falando, é que, eventualmente, eu vou conseguir vender algo para ela. E aí eu não estou falando só de venda direta, né? Eu estou falando de venda de ideias, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de coisa que possa ser transacionado nesse ambiente online, tá? Então é muito, muito, muito importante que nós nos preocupemos em construir uma identidade marcante quando a gente fala de branding digital, para que nós sigamos esse fluxo, né, esse flow, senão eu não vou conseguir me perpetuar, sequer ser reconhecido como uma marca diferente, se antes, né, eu não conseguir ser tão bem posicionado a ponto de ganhar visibilidade, entregar credibilidade e construir uma autoridade relativa ao meu segmento, à minha área de atuação. Ok? Até aí, pessoal? Quem entendeu até esse ponto, digita no chat aí sim, S. Quem não entendeu, diz não. Porque se a gente não entender essa importânciazinha no início, não adianta a gente falar de mais nada daqui para frente, tá? Beleza, legal. Tô vendo que a galera aí de fato tá aqui, não mutou e fechou a câmera e foi ver a novela. Ótimo, é isso aí. Por isso eu vou cobrar essa interação de vocês sempre que for preciso, tá? Continuando, né, agora que a gente já sabe um pouquinho do ponto de vista introdutório, a gente fez um nivelamento aí sobre digital branding, né? Eu imagino que quem está aqui já conheça os seus conceitos e tudo, até por isso eu não quis me aprofundar nisso, eu preferi falar da importância e do porquê fazer isso. Nós precisamos conhecer os seus pilares, tá? Aquilo que fundamenta, aquilo que embasa, aquilo que vai dar sustentabilidade para as nossas ações de branding digital. Isso é muito importante que nós saibamos, tá? Quando a gente fala em pilares, pessoal, eu coloquei em destaque para vocês que é como esse cara vendo aí um mapa mental, né? Um mind mapping aí. Os pilares, eles são como uma espécie de um guia para aquilo que a gente precisa desenvolver. Ora, se você é como se você abrisse uma empresa e você não tivesse lá sua construção da identidade organizacional lá no planejamento estratégico, né? Missão, visão, valores, ou seja, o básico do básico da trivialidade. Você acaba não sabendo o que seguir, como seguir, etc. Então, quando eu falo em pilares, eu falo em construir um guia justamente para balizar esse comportamento e a comunicação que precisa ser unificada, e a gente vai falar isso, dessas marcas no ambiente digital. Eu costumo chamar os pilares no branding digital, pessoal, de plataforma de marca. Olha, essa palavra é bem bacana, plataforma, porque nós estamos num período eleitoral, e eu estou aí assessorando alguns candidatos, uma mais fortemente, eu vi que o Cris também está. Então, assim, a gente usa muito essa palavra, né, Cris? A plataforma da campanha, enfim, porque, ou seja, são um conjunto de pessoas, cada uma com um conjunto de atividades específicas que precisam ser trabalhadas de maneira síncronas,
precisam ser trabalhadas de maneira convergente para que a gente, né, consiga atingir o objetivo final. Aqui, quando a gente fala de gestão de marca no branding digital, é a mesma coisa, eu preciso ter uma plataforma, né? Eu preciso ter um conjunto de ações estratégicas, com desdobramentos táticos e operacionais, e essas ações, elas precisam se municiar umas às outras, se complementar, para que nós consigamos atingir o nosso objetivo. Para ajudar vocês, pessoal, a criar os pilares, eu, ao invés de falar simplesmente o pilar é esse, pilar é esse, pilar é aquele, né, eu preferi, ao invés de entregar para vocês, eu trouxe algumas perguntas reflexivas, né, e, obviamente, cada uma dessas perguntas vai estar ligada a um desses pilares, que são 4, para que vocês possam, mesmo que de maneira retórica, né, você não precisa nem me responder essa pergunta, mas que você aí hoje, me vendo, me ouvindo, possa refletir sobre essas perguntas, né, na tua marca pessoal ou na tua marca organizacional, naquilo que você gerencia, se você de fato consegue responder essas perguntas. Porque se você não conseguir responder essas perguntas, esquece, você está só brincando de fazer branding, você não está conseguindo fazer, porque a gente não tem como direcionar um conjunto de ações se eu não souber baseado em que essas ações, para quem, como e por quê, né, e principalmente o que, no final das contas, eu vou fazer para atingir aquele meu público. Então, vamos lá, essas perguntas. A primeira e mais importante é quem é o meu target, quem é o meu público-alvo, o objetivo final. No marketing, a gente usa uma palavra muito bonitinha, né? Quem é a nossa persona? Quem é essa pessoa? Ora, pessoal, isso é tão trivial que não importa que tipo de atividade a pessoa vai desenvolver. Pode ser vender brigadeiro na faculdade. Quando ela decide fazer isso, a primeira coisa que ela pensa, mesmo que de maneira empírica, né, é para quem é que ela vai vender esse brigadeiro. Quem compraria isso? Por quanto essas pessoas pagariam? Enfim, né? Então, uma marca que não conhece efetivamente quem é a sua persona, quem é o seu target lá, o seu alvo, essa marca pode parar, né, e recomeçar tudo, porque ela está fazendo algo totalmente sem sentido, inócuo, está atirando para todo lado, né, e obviamente que quanto mais bem definido for a minha persona, maior a probabilidade de eu conseguir atingi-la no local certo, no momento adequado, utilizando as estratégias de copyright, que é o que a gente usa mais no digital, né, mais texto do que voz, etc. Utilizando essas estratégias de copyright adequada para eu me comunicar de maneira assertiva com essas pessoas. Acontece que muita gente, muitas marcas, donos de marcas ou gestores de marcas, na prática não fazem a menor ideia de quem é o seu target. Ou até fazem ideia, mas não conseguem, por alguns motivos, mensurar isso, ter certeza de quem são, por que são, quais são seus hábitos e padrões de consumo e etc. E isso é muito importante. Antes mesmo de passar para a segunda pergunta, eu sempre tenho dito, há alguns anos, seja em mentorias, em consultorias, ou até em algumas aulas, dependendo da disciplina, que você não tem como ter sucesso em nenhum negócio, e aí mesmo contextualizando aquilo que eu digo sempre, não importa o conceito de sucesso que você tenha, que o sucesso é relativo, né? Mas você não vai atingi-lo em nenhum negócio se você não souber pelo menos 3 coisas importantes. Quem é o teu público-alvo? Quem é o teu cliente? Você precisa conhecer ele muito, muito, muito bem, né? Quem é, onde ele mora, o que ele compra, por que ele compra, de quem ele compra, em que circunstâncias ele consome, enfim, eu preciso conhecer o cliente. Depois, eu preciso conhecer o meu próprio produto. E aí, quando eu digo produto, eu falo produto, serviço ou ideia, enfim, de qualquer forma, eu preciso conhecer a minha oferta, né? Mas conhecer mesmo, porque tem muita gente que não conhece sequer a sua própria oferta. E terceiro, eu preciso conhecer muito, muito, muito bem o meu concorrente, né? Eu preciso saber quem ele é, ou quem eles são, se são vários, como eles atendem esse público, e para ser concorrente eu parto do pressuposto que ele tem o mesmo público que eu, né? Como eles atendem, qual o preço, de que forma eles vendem, como eles negociam, qual o diferencial deles, enfim, eu preciso saber tudo muito bem. Se eu não souber essas 3 coisas de maneira mínima e adequada, bom, esquece, eu não vou ter sucesso em lugar nenhum. E é por isso que eu trouxe aqui como a primeira pergunta reflexiva para a gente construir a plataforma do brand, né, como primeiro pilar, saber conhecer muito bem quem é o seu target, sobretudo no digital, que a gente tem condições de ter o controle sobre quem vai ver o meu conteúdo, sobre quem vai dialogar comigo, eu posso escolher isso.
né, coisa que no offline, no outbound marketing, eu não tenho esse controle. No digital, eu tenho como saber. Imagina, se eu faço uma campanha paga lá, de Facebook Ads, de Instagram Ads, sei lá, de Google Ads, de YouTube Ads, bom, eu consigo traçar uma persona e contratar para única e exclusivamente essas pessoas verem aquelas minhas ofertas patrocinadas no feed. Mesmo que não seja venda de nada, é uma foto, enfim, algo que eu queira patrocinar, mas eu escolho lá idade, gênero, raio, em termos de quilômetros, né, de onde eu estou, país, cidade, eu posso escolher por hábitos de consumo, eu posso escolher por hashtags que essas pessoas seguem, enfim. Então, se eu posso definir quem é que vai interagir comigo nas minhas comunicações, como é que eu vou fazer isso se eu não sei quem são essas pessoas? Então, isso é o primeiro ponto, um ponto fundamental, conhecer bem o seu target. Segundo ponto, pessoal, tem a ver com propósito. Olha, parece uma palavra forte, né? Mas é uma palavra trivial. As marcas, cada vez mais, deveriam se preocupar com o seu propósito. E aí eu não falo só de escrever uma missão, mas é propósito mesmo de atuação. Por que diabos eu me importo com essas pessoas que eu defini como meu target? Ninguém abre uma empresa ou cria uma marca para vender por vender, gente. Né? Obviamente que ganhar dinheiro é importante, nós vivemos no mundo capitalista, né? E se a gente não ganha dinheiro, a gente não paga os boletos, e assim a gente não consegue ajudar ninguém. A gente tem que ajudar primeiro a nós mesmos, né? É tipo um acidente lá no avião, coloca a máscara primeiro em si, para depois colocar nos outros, até em crianças, se for o caso. Então, é obviamente que a gente vai fazer qualquer tipo de transacionamento comercial esperando receber por isso. Mas por que eu me importo? Qual é o meu propósito enquanto organização, enquanto marca? O que é que eu quero fazer com que esse meu target, meu público-alvo entenda que é de fato o meu motivo de existir? Para que eu oferto isso que eu oferto para ele? Então, essa é a segunda pergunta, porque se você não tiver muito claro o seu propósito, você não vai conseguir construir argumentos de venda, gatilhos mentais, ou sequer vai conseguir, de alguma maneira, conectar o teu público-alvo com a tua oferta. Né? Então, normalmente, as marcas que estão precisando ser cada vez mais humanizadas, e ainda mais no ambiente digital, né, os propósitos delas, porque elas se importam, estão associadas normalmente a dores, né? Dores do ponto de vista alegórico, né? Uma analogia, uma dor, um problema que esse público já passou, que você conhece bem, que normalmente a própria marca tem essa experiência, e tenta curar essa dor, né? Fazer com que esse público não tenha mais essa dor, ou seja, intermediar uma maneira dessas pessoas não sentirem mais essa dor. Então, dando uma dica para vocês aqui, normalmente é isso. Uma pena que cada vez mais esse discurso tem sido um discurso robotizado, mecanizado, de mentira, né, utilizando técnicas, mas que, de fato, as marcas não se importam com isso. Deveriam. Então, no segundo ponto, segunda pergunta reflexiva que eu sugiro que vocês façam é essa. A terceira é o que efetivamente eu estou entregando. E aí a gente pode falar lá do Michael Porter, né, do processo de entrega de valor, porque o que eu entrego não tem nada a ver com o que eu digo, gente. Falar é muito fácil, né? Escrever é bacana, criar uma imagem é legal, só que, como o Rubem Rico, o professor que eu tive no mestrado lá na Argentina, ele chamava de lo momento de la verdad, né? No momento da verdade, o momento da experiência, o momento em que aquelas pessoas do meu target vão poder verificar se a imagem que eu estou projetando coaduna com o que eu estou entregando, muitas das vezes as marcas não se preocupam. E é um momento crucial. A gente precisa descobrir o que de fato a gente está entregando. Né? Será que eu estou entregando aquilo que eu estou prometendo entregar? Né? Será que eu estou curando a dor do meu cliente como eu disse que faria? Né? E aí a gente pode tratar os atributos de valor. Ó. A gente fala de produto, serviço ou ideia, a gente fala de imagem, a gente fala de pessoas, a gente fala de preço, de custo de energia física, de custo de energia psíquica, de tempo, enfim, de todos aqueles atributos que são valorados pelas pessoas, mesmo que inconscientemente, e que a psicologia já comprovou e que Michael Porter, inclusive, utilizou como base para criar lá a teoria da cadeia de valor, né, com aquelas 5 atividades primárias, 4 atividades de apoio. Então, entender o processo de entrega de valor é muito importante para a gente avaliar com o público se de fato eu estou entregando aquilo que eles esperam. E aí a gente está falando aqui de branding, gente. Eu não estou falando de entregar uma experiência do consumo efetivamente, eu estou falando da marca.
Uma marca é uma promessa. Tem um livro também chamado lá Promessa de la Marca, muito bacana, dizendo que a marca é uma promessa. Né? Quando eu crio um posicionamento, uma estratégia de diferenciação, eu estou fazendo uma promessa para o meu público-alvo. Né? E, efetivamente, eu estou entregando essa promessa, estou me comunicando adequadamente, me comportando adequadamente enquanto marca, de acordo com aquilo que eu estou projetando. Então, o que eu entrego é algo muito importante para que nós entendamos aí o terceiro pilar, né, que é o pilar de entrega de valor, processo de entrega de valor, e a gente pode falar de muitas coisas envolvidas nisso, né, como, enfim, Customer Success, por exemplo, que é uma terminologia que está na moda, né, o sucesso do cliente, dessa experiência do cliente, Customer Experience, enfim, tem muitos termos que são novos na moda, mas que são coisas muito antigas e que todo mundo sempre teve que se preocupar com isso, com a jornada do cliente, com todas as experiências do cliente, desde o primeiro contato até no pós-venda, para saber se de fato eu estou entregando aquilo que eu prometo. Tá? E por fim, pessoal, o que é que vai me fazer diferente? Olha, alguns dos alunos estão aqui lembram que tem uma máxima, né, várias máximas lá no livro do All Rise, né, das 22 leis consagradas do marketing, enfim, mas tem uma que eu acho muito bacana e que virou um paradigma, porque ninguém nunca conseguiu derrubar, é que no marketing não se trata de ser melhor, se trata de ser diferente. Né? Então, a questão do melhor ou pior é muito relativo e vai depender de cada indivíduo na sua experiência de consumo. Mas quando você é diferente, você impacta, você passa a ser autêntico, e isso já vai te valorizar mesmo para aqueles que não tenham nenhum tipo de vínculo, ou seja, não consumam teu produto, serviço ou ideia. Mas o que faz a gente diferente é algo que às vezes as marcas não se perguntam. Desde a sua constituição, desde a criação do seu propósito, desde a validação do seu produto lá, de criar o seu MVP, tentar validar isso, enfim, mas eles não estão se perguntando uma pergunta crucial: o que me faz diferente? Será que eu não estou sendo igual a todo mundo? Será que alguém não vende o que eu vendo? Ah, não, meu produto ou meu serviço, ele é novíssimo, tá? Mas será que não tem um produto ou serviço substituto? Como diz lá nas 5 forças competitivas do Porter, né? O que nos torna mais competitivos ou menos competitivos também tem a ver com essa variável, né? A variável ameaça dos produtos substitutos. Então, se é muito fácil de alguém fazer parecido, mesmo que não seja igual, eu não estou fazendo diferente, eu não sou competitivo. O que é que me faz diferente? Olha, quando a gente fala de estratégias de posicionamento, que é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, mais profundamente, é se diferenciar significativamente do ponto de vista da imagem. Né? E aqui a gente está falando de branding, que tem tudo a ver com imagem. E as pessoas não se preocupam com isso me dói nos nervos. Né? Então a dica que eu dou é: busquem entender o que faz vocês diferentes ou não, ou o que faz vocês iguais, e que vocês precisam mudar essa página, virar essa folha, né, e passar a construir algo, seja na concepção da marca, seja nos níveis de significado da marca, seja na comunicação da marca, seja no posicionamento da marca, seja na gestão do relacionamento com o cliente da marca, lá no CRM, no Customer Relationship Management, seja, sei lá, no conteúdo da marca, no content marketing. Alguma coisa vai precisar ser diferente. Senão, vocês efetivamente não vão conseguir ser marcas autênticas e trabalhar como deveriam as estratégias de branding digital. Tá? Então, do ponto de vista dos pilares, eu preferi não dizer quais são, mas eles estão todos implícitos e ficaram explícitos na minha fala, né? Mas se vocês começarem a se fazer e refazer essas 4 perguntas, certamente vocês vão criar as bases para desenvolver um processo de gestão de branding digital importante, impactante, tá? Quem é o meu target, por que eu me importo com ele, o que eu entrego efetivamente e o que é que me faz ser diferente, se é que eu sou diferente dos demais. Beleza até aí, galera? Todo mundo entendeu? Eu sei que teve muita gente que entrou agora, mas os que estão pegando desde o início entenderam? Diz um sim, diz um não ou não. Sim, 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 sim. Beleza, ok. Podemos continuar. O próximo ponto, antes de eu falar né, dos demais, é sobre a voz, pessoal. Recentemente, como eu disse para vocês, e quem me segue viu, eu participei da American Marketing Association, né, o Marketing Week, a gente teve nessa última semana, com profissionais do mundo todo debatendo marketing sobre várias perspectivas. Eu tive uma semana um tanto quanto difícil, não pude participar de todas as atividades, mas uma me chamou muita atenção, e era uma que falava sobre como construir voz autêntica no ambiente digital.
né, e aí tinham 70 profissionais de marketing do mundo todo, do Brasil tinham 3, né, e quem ministrou a palestra foi uma norte-americana, que depois acabou se desdobrando para um talk, a gente debateu bastante isso, e apesar de não ter tido nada diferente ou novo, foi muito bacana entender que no mundo todo, quem trabalha com branding está preocupado com a voz. E o que significa a voz da marca, pessoal, efetivamente, tá? Não significa que as marcas vão falar, algumas até falam, né? Mas quando a gente fala de voz da marca, a gente está falando num conjunto de fatores associados à comunicação dessa marca, tá? E esses fatores, pessoal, eles envolvem a relação do tipo de comunicação com o posicionamento da minha marca, tá? Às vezes a comunicação está para um lado e o posicionamento está para outro lado, totalmente diferente, isso é muito ruim, ou seja, a voz da marca, por assim dizer, de maneira analógica, né, ela se destoa, né, daquilo que a marca se predispõe. Outro ponto importante da voz da marca, ela precisa ser omnichannel, ou seja, ela precisa ser multicanal. Não adianta a marca falar de um jeito no online, de outro jeito no offline. Não adianta a marca falar de um jeito no Twitter, de outro jeito no Pinterest, de outro jeito no Instagram, de outro jeito no LinkedIn, de outro jeito no Facebook, não. Apesar das peculiaridades do processo comunicacional em cada uma dessas redes, desses canais, né, que limitam quantidade de caracteres, que limitam, tem, sei lá, tags diferentes, algoritmos diferentes, enfim, a gente precisa trabalhar estratégias diferentes, mas o tom da comunicação e a comunicação em si precisam ser as mesmas, né? Eu não posso ter uma comunicação pluri, ela tem que ser multicanal, não pluri diferente, né? Eu não posso trabalhar comunicações totalmente dissociadas em canais diferentes. Então, o tom da voz da marca, ela está também associada à capacidade da marca emitir as mesmas mensagens da mesma forma em todos os canais. Eu não posso ser simplesmente super sério lá no LinkedIn e super descontraído no Twitter. Imagina só que disparidade, que confusão que ia dar na cabeça do meu público-alvo, do meu target, do meu consumidor. Imagina só a Netflix, por exemplo, né? O estagiário, como eu brinco, né? O gestor lá, a galera que trabalha com branding, que é uma equipe gigante da Netflix, que é muito ativa no Twitter, muito descontraída, brinca e tal. Imagina só se eles tivessem um tom super sério lá no LinkedIn, por exemplo. Ia ficar super estranho, não pode ser assim. Então, mesmo que você entenda que há diferenças e peculiaridades de um canal para outro, a gente precisa manter a mesma postura, o mesmo conjunto de comportamentos e o mesmo tipo de comunicação, tá? Terceiro ponto é que para minha voz, né, receba a empatia necessária, ou seja, para aquele conjunto de comunicações que eu vou fazer, tenha a empatia do meu público, eu preciso ser íntimo, obviamente, na medida certa. O que isso quer dizer? Que no processo de humanização das marcas, eu preciso ser cada vez mais próximo de um diálogo síncrono, como esse diálogo que está sendo aqui, cada vez mais próximo do que seria dito no dia a dia, né? É óbvio que nós temos aí um conjunto de etiquetas empresariais que vão ligar um alerta no tipo de algumas comunicações, né? Eu preciso manter um certo tipo de formalidade dependendo do canal. No entanto, se nós não fizermos o meu público-alvo, né, o nosso público-alvo, nosso target, se sentir próximo de nós, dificilmente eu vou conseguir a empatia dele, tá? É o que nós chamamos lá no IDIC, né, no processo do one-to-one, de gestão do relacionamento com o cliente lá no CRM, né, do Intimacy Client, né? Conhecer o cliente na intimidade, mas também fazer com que o cliente se sinta íntimo da nossa marca. Para isso, ele quer se engajar, interagir, a gente precisa, de alguma forma, mover algum tipo de emoção, provocar algum gatilho emocional nesse público, seja algo divertido, reflexivo, enfim. Então, as pessoas, elas tomam as decisões baseado nas emoções, né? Em processos de compra, ou em processos de relacionamento, enfim, até no processo de construção de autoridade. Então, ser íntimo na medida certa, claro, é muito importante. Então, eles tendem a valorizar marcas que parecem, fazem se perceber mais próximas deles, dos seus dia a dia, enfim, dos seus problemas, do mundo real, muito mais do que do mundo ideal. Então, o tom de voz da marca vai envolver
prioritariamente, majoritariamente, a coerência entre posicionamento e a comunicação, comunicações multicanais e comunicações íntimas, não excessivamente, óbvio, na medida certa. Beleza, galera? Sendo assim, nós nivelamos aí, passamos a falar de outro ponto, agora que nós já nos nivelamos com relação aos pilares. Bom, a gente já viu, para quem chegou depois, né, o que é o branding digital, por que é importante a gente se preocupar em fazer isso. Depois nós vimos os pilares que vão nos ajudar a criar uma plataforma de gestão de branding digital. Agora a gente vai ver como a gente pode efetivamente começar a fazer um branding digital, né? Começar devagarinho com a nossa própria marca pessoal, ou com a marca daquela empresa que eu trabalho que não tem um profissional, não tem nenhuma área de marketing, que dirá um profissional de marketing, né? Às vezes tem uma agência de marketing digital, como a Crank lá, mas as agências, pessoal, não fazem marketing, tá? Ok? Professor, o senhor é doido, está falando isso, pode perder cliente. Não, eu falo isso porque é a verdade. O marketing a gente não terceiriza, gente, como nenhum outro subsistema organizacional. Nem a gestão de pessoas, nem a gestão de processos, nem a gestão financeira, nem a gestão de marketing, nem a gestão logística. Nós não terceirizamos a gestão. Nós terceirizamos operação. Então, uma agência lá de marketing digital, por exemplo, ela vai operacionalizar algumas coisas, né? Ela vai trabalhar gestão de leads, ela vai trabalhar SEO, ela vai produzir imagens que depois de aprovada com o cliente, ela vai postar na rede social, produzir textos, produzir conteúdo, dependendo da agência, né? Vai trabalhar lá com content marketing, mas tudo só vai ser possível a partir de briefings do cliente. Quem sabe do marketing é o cliente, né? Porque ele vai trabalhar na agência e muitas das vezes nem vai ser com expert de marketing, ele vai trabalhar com design, com o gestor de social media, com o gestor de tráfego, ele vai trabalhar com outras pessoas que nem conhecem o todo e até por isso são tão especialistas naquilo que fazem, com o diretor de arte, enfim. Então, quem precisa conhecer o marketing da organização é os seus próprios responsáveis, tá? Então, se de repente você trabalha numa empresa pequena, que não tem ali um setor de marketing, né, não tem alguém cuidando efetivamente do marketing, quem cuida da rede social é a sobrinha, é o filho da dona, é não sei quem, enfim, eu vou dar algumas dicas, obviamente, que a gente não tem como ser profundo o suficiente, né, mas algumas dicas para você começar a fazer uma gestão um pouquinho mais assertiva da marca nesse ambiente online, beleza? Bom, primeira lembrança é, a gente precisa alinhar o online com o offline. Né, outro dia me disseram assim, professor, eu tenho uma loja virtual, preciso de ajuda, tá, beleza. Qual é o teu site? Não, não tenho. Não, então você não tem uma loja. Não, eu tenho um perfil no Instagram. Um perfil no Instagram não é uma empresa, começa daí. Né? Um perfil no Instagram, um perfil no Instagram. Né? E, enfim, as pessoas, vou dizer outra coisa, por favor, não se choquem, tá? As pessoas às vezes se assustam quando ouvem isso, principalmente de um profissional da área de marketing digital. Galera, ninguém, absolutamente ninguém, nem eu, nem você, nem sua mãe, nem sua avó, nem seus amigos, nem seus filhos, etc. Ninguém, galera, vai para as redes sociais para comprar nada. Ninguém. Vou repetir, hein? Ninguém vai para a rede social para comprar. As pessoas vão para lá para se relacionar, para se entreter, para interagir, para marocar, né? Para um monte de coisas. Eventualmente, as pessoas podem comprar lá nas redes sociais, sobretudo aquelas que já me dão alguns tipos de ferramentas de gatilho que eu posso fazer conversões de venda dentro da própria rede, como Facebook e Instagram, por exemplo, né? Mas as pessoas não vão lá para isso, as pessoas vão lá, eu vou inclusive falar desse termo daqui a pouquinho, para o buzz social, muitas das vezes. Antigamente a gente ia para o Google, para o Reclame Aqui, para saber algo de alguma empresa, agora a gente vai no Instagram, né? Mas não efetivamente ou necessariamente porque eu quero comprar no Instagram, mas eu quero saber o que as outras pessoas estão falando sobre aquela empresa, enfim, colher depoimentos, tentar ver o que a gente chama de prova social, verificar o que falam dela. Então, baseado nisto, tá? Nós precisamos entender que as redes sociais, elas são fundamentais em várias etapas do branding digital, tá? Seja no processo comunicacional, seja na estratégia de pitching lá para jogar o conteúdo, para coletar tráfego, né, para gerar lead para o meu site, seja para compartilhar landing page, seja para me comunicar, para fazer o CRM lá, o social CRM que nós chamamos, né, gestão do relacionamento com os clientes lá na rede social, vai ser importante para caramba em muitos aspectos. Mas nós precisamos entender que só um perfil na rede social não é uma empresa, tá? E tudo que a gente for fazer de branding digital precisa estar associado ao que a gente faz de branding geral, de maneira geral, em como eu trato a minha marca fora das redes sociais.
tá? Esse é o primeiro ponto, a gente entender que uma coisa puxa a outra, não existe um online sem um offline, é uma marca só, e nós precisamos criar um conjunto de estratégias para a marca, que vai incluir estratégias dentro desse ambiente online. Entenderam isso, pessoal? De verdade, esse paradigma precisa ser quebrado, tá? Não tem como fazer marketing digital online sem entender do marketing global. Ok até aí? Quem entendeu, digita um sim aí no chat. Sim, sim, ou só o S para ser mais rápido. Beleza. Já vi que tem uma pergunta aí que vai dar muito pano para manga para a gente discutir no final. É óbvio que a gente pode vender por qualquer canal social, até pelo WhatsApp. Mas isso não faz disso uma empresa, muito menos uma marca. E a gente precisa entender. É um outro ponto para o final, Cris, né? A gente discutir as trivialidades, mas que talvez não seja tão trivial assim, o que de fato é uma marca, né? Registro de marca, valor de marca. Às vezes a pessoa, eu tenho uma marca, tá aí, qual é o código do registro lá no INPI? Ah, que é INPI, ah, tá, beleza. Aí eu registro a marca, ainda vou processar a pessoa, dizendo que é minha, tá usando, né? Então tem muitas coisas que a gente precisa desmistificar, né, sobre marketing, sobre gestão de marcas, sobre brand, etc. Vamos lá, para as estratégias. Bom, essas estratégias, elas são como uma espécie de mapa mental, tá? Um mind map aí com 4 estratégias básicas, iniciais, para você começar a trabalhar um brand no ambiente digital, tá? Básicas, ok? E com 2 informações para que vocês entendam. A primeira é, obviamente, até disse que isso era uma das, né, dos pilares aí, uma das bases fundamentais, definir quem é a persona. Isso é muito, muito importante. Eu não tenho como começar nenhum tipo de campanha, seja uma campanha paga, né, com ads, advertising, como chamam, né, publicidade, enfim, ou orgânica, que está cada vez mais difícil no ambiente online, por motivos óbvios, né? Alguém aqui, me responda aí no chat, alguém aqui paga para ter uma conta no Facebook? Sim ou não? Respondam aí no chat para mim. Foram embora? Será? Ver o jornal? Charlene, não. Lia, não. Cris, não. Laura, não, não, não. Beleza. Eu também não pago. Eu pago quando vou fazer algum impulsionamento. Então, a gente precisa entender isso, pessoal. O Facebook ou qualquer rede social, eles não cobram nada de ninguém. Então, e eles ganham dinheiro de alguma forma. Por que será que essas empresas são mega empresas? Eles ganham dinheiro vendendo os meus dados, os teus dados, os dados de todos os seus usuários. Eles ganham dinheiro vendendo acesso às pessoas, né? Por isso, pessoal, que cada vez mais fazer campanha orgânica fica mais difícil, porque os algoritmos, os agentes inteligentes, eles vão sendo melhorados para inibir o nosso alcance de maneira orgânica, para forçar as empresas, os donos e gestores de marcas a fazer o quê? Comprar campanhas pagas, né? Porque é disso que eles vivem, tá? Então, há 7, 8 anos atrás, né, a gente conseguia fazer, assim, campanhas orgânicas maravigoldes, né? Excelentes e tal. Hoje é muito difícil. A gente tem um alcance muito pequeno, então, e ainda assim, trabalhando muito forte com SEO, né, que é o Search Engine Optimization, com Search Engine Marketing, mesmo trabalhando muito fortemente, a gente ainda assim tem alcance muito pequeno fazendo campanha orgânica, então a gente não tem como, se a gente vai falando de marcas organizacionais, ações grandes, a gente não tem como obter o resultado que a gente espera só com ações orgânicas, a gente vai ter que ir lá para a mídia paga, né, para o advertising mesmo, para o ads, e a partir daí, galera, eu não tenho como fazer isso se eu não sei quem é meu target, se eu não sei quem é minha persona, né? Então, para que eu comece a pensar em fazer branding digital, eu preciso conhecer a minha persona. Quem são? Lembra daquela abertura, aquela chamada do Globo Repórter, era lindo, né? Tal coisa, de onde vem, né? Quem são, o que fazem hoje no Globo Repórter, né? Assim, era o clássico. A gente tem que se perguntar a mesma coisa do nosso público, né? Quem são, de onde vêm, para onde vão, por que compram, em que circunstâncias compram, que idade tem, né? Com que eles se relacionam, enfim. É muito importante que eu conheça bem o meu target, tá? Que eu conheça bem meu público-alvo para poder desenvolver uma ação de branding digital efetiva, tá? Depois, pessoal, eu preciso definir muito bem qual é o objetivo do meu negócio e quais os objetivos micros que eu vou tentar atingir nas minhas ações lá de branding digital. Porque o negócio, de maneira geral, ele pode ter um objetivo. E dentro deste objetivo maior, ou para atingir esse objetivo maior, muitas das vezes, nós precisamos atingir vários outros objetivos menores, né? Eu preciso conseguir pagar o aluguel, eu preciso conseguir pagar os funcionários, eu preciso conseguir fazer o impulsionamento,
eu preciso pagar fornecedor, eu preciso trabalhar um processo produtivo, eu preciso trabalhar logística externa, eu preciso trabalhar pós-venda, enfim. E para cada uma dessas tarefas dentro do meu negócio, eu tenho objetivos menores a serem entregues. Bom, e quando a gente fala de marketing, é um subsistema que vai ter objetivos específicos, né? E às vezes esses objetivos ainda têm vários desdobramentos em várias outras coisas, porque lá no marketing eu tenho que me preocupar com gestão de demanda, né? Trabalhar as situações de demanda irregular, excessiva, latente, negativa, demanda inexistente, que elas vão se apresentar em algum momento, gestão da demanda. Eu preciso trabalhar o ciclo de vida de produto com estratégias específicas dentro da etapa lá no CVP. Eu preciso trabalhar formação de preço ou estratégias de preço, né? Estratégias de preços distintos, estratégias de preços competitivos e usar isso dentro do que eu quer que seja que eu esteja fazendo. Se eu tiver produto físico, eu tenho que me preocupar com merchandising, né, que são estratégias de diferenciação desses produtos lá no meu PDV, né, ou trabalhar aí com RP, relações públicas, né, ou merchandising editorial, enfim, product placement, eu tenho que me preocupar com brand sense, enfim, aí, isso tudo, pessoal, antes ainda do brand, né, de posicionamento, de diferenciação, né, de trabalhar aí top of mind, de trabalhar, eu preciso me preocupar com cadeia de valor, ou seja, são tantos micro-objetivos dentro da área de marketing que nós precisamos, na hora de desenvolver o nosso projeto de branding, né, a nossa plataforma, que vão imputar as nossas ações de branding digital, eu preciso identificar exatamente qual objetivo eu preciso alcançar em cada uma dessas ações. Tá? Para fazer gestão de qualquer forma, né, a gente tem que desligar o achômetro, o achismo tem que ficar em casa. O que a gente tem que fazer é conhecer o máximo possível todas as variáveis para minimizar os riscos de algo dar errado, né, e tentar atingir o objetivo com indicadores bem definidos, com mensuração plausível, né? Então, assim, eu preciso saber disso. Se eu não sei nem qual é o objetivo geral do meu negócio, ou se eu sei o objetivo geral, mas se eu não sei quais objetivos em cada área, eu não vou conseguir traçar nenhum objetivo para uma campanha, para uma ação de branding digital ou para uma consecução de ações de branding digital, tá? Terceiro ponto, definir, pessoal, qual vai ser a identidade da marca mesmo, né? O que eu quero passar para as pessoas? Qual vai ser o meu posicionamento, gente? Segundo a Deloitte, 65% das marcas no mundo não fazem a menor ideia do que de fato é posicionamento. Às vezes eu converso, professor Cris e demais queridos que estão aqui, com algumas pessoas no mercado, no varejo, eu pergunto assim, jogo essa de mal, né? Ah, qual é o posicionamento da tua marca? Aí a pessoa fala, né, um monte de coisa e tal, aí eu ouço, sacudo a cabeça, digo, meu Deus, essa pessoa não sabe nem o que está fazendo. Aí eu digo, tá, e como é que você comunica esse posicionamento para o teu público? Não, gente, né, eu preciso saber o que é posicionamento, quais são os 8 tipos de posicionamento, posicionamento por atributo, né, posicionamento por pessoas, posicionamento por concorrente, quais são os tipos de posicionamento para que eu possa traçar a estratégia de posicionamento adequada e entender que posicionamento ele tem a ver com um conjunto de ações, mas que todas elas são associadas à comunicação de marketing, seja através de comportamento, porque eu vou, de alguma forma, criar uma estratégia de preço que vai passar, vai projetar uma imagem mais popular, ou premium, AA, enfim, para as pessoas que eu tenho como público-alvo, seja na hora de fazer as minhas comunicações, seja no meu slogan, seja nas minhas cores, enfim, tudo vai envolver comunicação. Eu preciso me comunicar com as pessoas. Então, se eu não me comunico aquilo que eu acho, né, que eu acho que é o meu posicionamento, que eu acho que na cabeça da maioria dos empresários está assim, o posicionamento só está na cabeça dele, ele efetivamente não entende que posicionar-se do ponto de vista do marketing é fixar na mente do seu público-alvo uma posição, e essa posição precisa ser significativamente diferente da posição dos meus concorrentes. Esse cara não está fazendo posicionamento, ele só acha que tem. Então, ele é muito importante que vocês estabeleçam o posicionamento. Qual vai ser o posicionamento da minha marca? Ah, vai ser um posicionamento por atributo, né? Vai ser um posicionamento por concorrente, vai ser um posicionamento por qualidade de preço, vai ser, enfim. E daí traçar todos os conjuntos de estratégias comunicacionais, como eu disse antes, de acordo com esse posicionamento, tá? Isso tudo, pessoal, antes de começar a falar com qualquer pessoa. Antes de começar a fazer efetivamente qualquer tipo de interação com o público. Olha, esses 3 primeiros passos, eles são para começar, como eu disse, como começar uma estratégia de branding digital. Persona,
objetivos, obviamente com indicadores para que a gente possa mensurar isso e definir bem qual é o posicionamento da minha marca, né, o que ela representa, quais são os níveis de significado, e aí nós temos até 8 níveis de significados diferentes de marca, que envolvem aí todo um conjunto de estratégias dos seus sinais, dos seus símbolos, das cores, enfim, inclusive das suas formas da marca, uma série de coisas que vão dar o tom da marca muito antes até de eu abrir a boca para falar alguma coisa ou escrever qualquer tipo de texto, tá? E, por fim, se a gente está no ambiente online, aqui eu estou falando de branding digital, eu parto do pressuposto que eu vou me comunicar através do site e através de perfis sociais, né? Então, só tem essas duas formas, eu não tenho como me comunicar online se não for diferente, né? Eu posso até projetar um pouquinho de imagem com RP, né, com merchandising editorial, falando com que o buzz social trate bem de mim, que eu esteja lá nas tags, né, nos trend topics, etc., mas eu não vou conseguir me comunicar dessa forma. Então, o branding digital ele também passa por um processo de humanização e comunicação, como eu disse, e eu preciso fazer essas 3 coisas antes disso, tá? E, a partir daí, criar conteúdo, gente. Olha, não tem como eu passar a ser autoridade ou passar a ser reconhecido do ponto de vista da credibilidade, como eu disse antes, se as pessoas não souberem que tipo de coisa eu sou capaz de fazer, tá? Se eu vendo produto, serviço ou ideia, enfim. Tá? Então, por isso que o conteúdo ele passa a ser muito importante. Tem até, na verdade, pessoal, uma origem histórica diferente. No momento histórico em que o que a gente falava online era muito menos importante do que a gente mostrava e como atingir o público, tá? Vou contar essa historinha brevemente, eu acho que a gente tem tempo, né, Cris? Tá com 50 minutos, 52, e a gente já está acabando. Então é o seguinte, antigamente, galera, lá no meados, início dos anos 2000, que no Brasil, efetivamente, a gente teve o boom da internet, dos computadores pessoais, o marketing, mesmo nesse ambiente online, ele ainda era o marketing no estilo tradicional, que a gente chama de outbound marketing, né? O marketing de interrupção. Então, a gente tinha muito pop-up, muito spam, muita coisa, blá, 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 né? Então, assim, você abria um portal, sei lá, do Terra, UOL, e, cara, até tu conseguir ler alguma coisa, tu passava uns 10 minutos só fechando janelinha e tal. É o marketing tradicional. Você passa na rua, é outdoor, buzzdoor, mid-indoor, rádio e tal, enfim, te interrompem, né? Você quer ver a novela, mas em dado momento, pum, corta uma novela para te interromper e jogar comunicação de marcas, enfim, até porque as TVs também vivem disso. Então era assim na internet, terra de ninguém. Acontece que os navegadores foram melhorando, né? E hoje em dia qualquer navegador vagabundinho ele já tem um bloqueador de pop-up, né? E isso já era um problema lá em 2002, 2003, e aí surgiu algo que nunca tinha sido um problema para o marketing. Como é que eu vou atingir as pessoas sem interrompê-las? Olha só que dificuldade. Bom, as pessoas começaram, nesse ambiente online, cada vez mais a só ver o que querem. A só acessar aquilo que desejam. Então, eu tinha mais dificuldade de interromper. Ainda hoje, não se enganem, gente. Há outbound marketing, né? Se eu pago lá o Instagram Ads, por exemplo, no Facebook Ads, eu vou estar lá no teu feed, apareceu minha propaganda direitinho. No entanto, isso de maneira muito mais limitada e com investimento financeiro e tal. Então, o que eles fizeram? Eles pensaram que tinha que ter uma forma, né, de atrair a atenção das pessoas. E aí que entra os primeiros conceitos e as estratégias embrionárias aí de marketing de atração, né, que eles chamavam lá de outbound marketing. Ou seja, o conteúdo, o content marketing, ele nada mais foi do que uma isca para atrair as pessoas. Bom, se eu sabia que as pessoas agora não poderiam mais ser interrompidas, elas só iam ver o que queriam, eu precisava criar algo que chamasse atenção. E aí tem várias estratégias de copy, por exemplo, para textos, para título de texto legal, por exemplo, como lista, né? As pessoas adoram lista. Então, a programação neurolinguística comprova lá, PNL, o cara cria um texto ralado, mas o título é assim: as 10 mulheres mais inteligentes de São Luís. Porra, morreu. O cara vai conseguir aí uma audiência gigantesca só com esse título, que as pessoas adoram lista, adoram top, os 10 mais, os 5 mais, isso atrai muito. Então, cada vez mais eles foram desenvolvendo estratégias de copyright, né, de texto, que pudesse gerar estímulos de ação, mais call to action, que a gente chama, os CTAs, né, landing pages, enfim, várias coisas que pudessem atrair as pessoas. E para isso eles começaram a produzir conteúdo relevante, né, entregar algo que faça sentido de maneira gratuita, enfim, que vai ajudar a outra pessoa na sua dor, mesmo que de maneira rasa, né, mesmo que seja uma pílula, para que essas pessoas, a partir daí, fossem começando
a acreditar na comunicação dessa marca, a começar a achar, nossa, se o Cris fala tudo isso para mim aí de graça, imagine se eu pagar para esse cara. Né? Então, o pensamento ele começa a ser assim, da audiência. Né? Então, a gente vai começando a criar uma autoridade a partir da credibilidade daquilo que compartilha. Hoje isso é muito importante, mas como começou, pessoal? Começou não tão importante assim, como eu disse, né? Começou muito mais por uma necessidade de atingir o público. Hoje a gente tem várias formas de fazer isso, sem necessariamente apelar para o conteúdo, apesar de, no ambiente digital, o conteúdo ser rei, né? Ele é o mais importante. Mas a gente tem várias formas aí de transação de lead, de SEO, a gente tem landing pages, e não necessariamente, às vezes, eu entrego um conteúdo relevante, eu dou algum tipo de brinde, alguma coisa, e aí lá eu consigo atingir esse público, né, que é o principal. Então, é muito importante que nós criemos uma estratégia de conteúdo, né, mas uma estratégia mesmo, não é simplesmente produzir. Eu chamo, a principal estratégia que eu utilizo na agência, que eu passo para os clientes, eu chamo de calendário de conteúdo. Né? Então, não é assim, o que a gente vai postar hoje? Não, cara, não é assim, a gente já tem que ter um calendário do ano todo. O que vai postar tal dia, que tipo de mensagem vai ser uma reflexão, vai ser uma dica, vai ser um stories hoje, amanhã vai ser tal coisa, enfim, venda uma oferta, sei lá, só uma vez por semana. Né? Tem que ter um calendário de conteúdo, a gente precisa saber que tipo de exposição nós vamos fazer para o nosso target, né? Para que a gente possa, de fato, atingi-lo da maneira como a gente espera, para que eles possam perceber o tom da voz da nossa marca, para que nós possamos construir empatia com essas pessoas, para que nós possamos, de alguma maneira, fazer com que a nossa marca possa ser o top of mind, possa ser a primeira a ser lembrada quando essa pessoa pensar naquele segmento, naquele nicho, naquele produto, serviço ou ideia, ele não pense em nenhuma outra, pense primeiramente só em nós, tá? Então, é muito importante criar essa estratégia de conteúdo, mas essa estratégia de conteúdo, ela precisa estar em consonância com a identidade da marca, com o posicionamento, precisa estar em consonância com o público, né, com o tipo de linguagem que esse público espera ler ou ouvir, e precisa, obviamente, estar em consonância com os objetivos da minha campanha, ou com os meus objetivos de branding, ou com os meus objetivos gerais da organização. Tá? Seja para capturar lead, seja para construir relacionamento, seja para projetar autoridade, seja o que quer que seja que eu esteja fazendo aí em termos de ação, tá? 82%, segundo a Deloitte, galera, 82% das marcas mundiais, elas não se preocupam com o conteúdo, elas se preocupam só com a imagem, né? Projetam imagem, elas trabalham no ambiente digital sua imagem cada vez mais forte, mas elas não se preocupam em associar a imagem ao conteúdo. Isso é uma grande falha quando a gente está falando de branding digital, e aqui eu não estou falando de ser infoprodutor, tá, galera? Ou ser produtor de conteúdo, não, eu estou falando de gerar conteúdo para a marca. Né? E aí o conteúdo eu falo de tudo, não precisa ter um texto num blog, não precisa ter sei lá, um podcast, um vídeo, não, é conteúdo de toda natureza. Ora, se você posta uma foto, você tem que colocar uma legenda, e nessa legenda vai haver algum conteúdo, mesmo que seja simples, curto, às vezes o conteúdo está na própria foto, na própria imagem, né? Você está fazendo um carrossel, rola para o lado com dicas, alguma coisa, então você tem que pensar no tipo de conteúdo que a marca vai estar compartilhando com o seu público, e se esse conteúdo ele tem a ver com posicionamento, tem a ver com objetivo e tem a ver com a persona, tá? Então são dicas simples, 4 dicas para você começar. É óbvio que a gente não tem como trabalhar um plano completo de branding digital, como eu disse, a gente ia passar semanas discutindo isso, né, depois de um briefing individual com cada uma das marcas, porque isso é muito relativo, o que serve para uma não serve para outra, por questões óbvias de targets diferentes, de atuações diferentes, contextos totalmente diferentes, tá? Mas era isso para que vocês pudessem aí printar e seguir, se assim desejassem, começar de maneira simples, porém objetiva e direcionada, uma estratégia de branding digital. E, por fim, monitorar, tá, galera? Não tem como fazer nada na gestão se a gente não monitorar. Eu não consigo, pessoal, controlar o que eu não monitoro, não consigo avaliar o que eu não controlo, consequentemente, eu não consigo corrigir o que eu não avalio. Então, se a gente não passar por esse ciclo, né, que começa com o monitoramento dessas ações, eu não vou conseguir me melhorar, eu não vou conseguir sequer saber se eu estou na direção certa. E olha que no digital a gente tem uma facilidade muito maior, né? Eu dou sempre o mesmo exemplo tosco que as pessoas
não se cansam de ouvir porque é verdadeiro. No marketing offline, nós temos uma dificuldade muito grande de mensuração, a gente tem uma dificuldade muito grande aí de medir as nossas ações e os resultados disso. Vou dar um exemplo. Galera, qual avenida daqui de São Luís, tem alguém de fora de São Luís aqui, não? Digita no chat. Acho que não, todos são de São Luís, que é o público aí do evento do Cris, beleza. Então, qual avenida que vocês acham daqui de São Luís ser a avenida mais movimentada? Digitem aí no chat. Guajajaras, Jerônimo de Albuquerque, continuem aí. Fernanda, Daniel e nas ondas que eu não sei quem é. A Claudenice Jerônimo, falou da General Arthur Carvalho. Bom, Daniel de Latouche. Beleza, não importa, eu não sei, tá, pessoal? Qual é a mais movimentada também. Eu só queria que vocês interagissem um pouco, legal. Não interessa qual avenida, né? A gente fosse colocar um outdoor. Né? Eu não sei se alguém aqui já trabalha com outdoor, então quem trabalha sabe que os outdoors eles são contratados por bissemanas, né? 14 dias. Eu não consigo contratar menos que isso, eu posso ter mais de uma bissemana, 3 bissemanas, 4, dependendo da minha ação. Então, de repente, eu fosse escolher lá qualquer uma dessas avenidas super movimentadas, né? Vou escolher lá um outdoor na frente da Ceasa. Pronto. Qual é o nome daquela avenida ali? Já é Jerônimo de Albuquerque? É, né? Só para dar o exemplo, tá? Digamos que eu contratei uma bissemana ali naquela avenida lá do Sebrae, ali do Multicenter, em frente ao Sebrae, em frente à Ceasa, eu contrate uma bissemana, pague um outdoor que está, em média, R$6.000, para ficar ali 14 dias. Beleza, paguei, lindo. Vocês sabem quantas pessoas passam naquela avenida todos os dias? Quem sabe aí? Ninguém? Nem eu, também não interessa. Mas vamos chutar, né? Eu sou uma pessoa otimista pra caramba. Vamos dizer que passam 400.000 pessoas naquela avenida todo dia. Nossa, que exagero, né? Mas o exagero vai ser bacana, por exemplo. 400.000 pessoas todos os dias. Cara, quem é que me garante que todas as pessoas que vão passar ali vão olhar para o meu outdoor? Eu tenho alguma garantia disso, pessoal? Sim ou não? Quem acha que sim, digita aí. Quem acha que não, não me deixe no monólogo, hein? Já pedi. Não? Não, Cris acha não, Cleiciane também, não, será que alguém acha que sim? Não, beleza, é isso mesmo, não tem como saber, né? Por isso que no marketing offline a gente trabalha com projeções, né? Então, vamos lá, eu não tenho como saber, mas eu sou um cara otimista. Então, digamos que 20%, galera, 20% de todas as 400.000 pessoas que passam por dia vissem o meu outdoor, olhassem. 20% de 400.000 são 80.000 pessoas, é gente pra caramba, né? Por dia, 80.000 pessoas viram meu outdoor. Que massa! Aí eu vou perguntar uma outra coisa. Será que eu tenho como ter alguma garantia de que dessas 80.000 pessoas, todas elas são meu target, meu público-alvo? Sim ou não? Eu tenho como ter garantia que essas 80.000 pessoas são meu público-alvo? Não tenho, né? Eu não tenho nem como saber quem são essas pessoas que passaram e viram, 20%. Mas como eu sou otimista, né? Digamos que 20% desses 80.000 pessoas que passaram lá fossem exatamente o público-alvo que eu queria. Olha que lindo, né? Então eu tenho já aí 16.000 pessoas por dia que passaram, olharam e são meu público-alvo. Que massa! Aí me vem uma última pergunta derradeira. Eu tenho alguma garantia de que essas 16.000 pessoas que passaram e olharam para o meu outdoor, eles tiveram alguma ação por conta disso? Ou seja, eles movimentaram-se em relação à aquisição do meu produto ou serviço, ou a comunicação com a minha marca, ou a interação comigo, porque viram esse outdoor? Não, né? Larissa já botou logo que é impossível praticamente, né? Nenhuma garantia, não tenho. Né? Não tenho nenhuma garantia. Mas digamos que eu ainda tenha 20% disso, né? Que eu sou otimista pra caramba quando eu disse, ainda são 3.200 pessoas por dia. 3.200 pessoas por dia lá com aquele outdoor que eu paguei 6 pau por 14 dias. R$6.000 nesse exemplo hipotético. Galera, eu não tenho como mensurar isso. Lá no Instagram Ads, pessoal, eu pago R$17 para atingir 5.000 pessoas por dia, gente.
5.000 pessoas que eu sei que vão ver, que eu sei quem são, porque eu é que escolhi, e que eu sei qual é o tipo de ação que elas vão ter a partir disso, porque eu tenho relatórios disso, eu consigo saber se elas, a partir dali, geraram lead, gerou tráfego para o meu site, ou para a minha oferta, para a minha landing page, quanto tempo ficaram lá, eu consigo saber tudo. Eu consigo saber de onde vieram, como elas foram atingidas. Então, pessoal, em detrimento da incerteza da projeção do offline, o online ele tem várias facilidades do ponto de vista do monitoramento. Então, não tem nenhum tipo de desculpa para eu não monitorar as minhas ações de marketing no ambiente online. Tudo, pessoal, eu consigo monitorar tudo que eu quiser, tá? Mas eu vou dar algumas dicas, né, para que vocês possam fazer ajustes no monitoramento de vocês, tá? Já disse antes que a gente tem que largar um pouco de mão a questão das métricas da vaidade, né? Como quantidade de seguidores, quantidade de curtidas, esse tipo de coisa, e a gente tem que se preocupar com outras ações mais importantes, tá? Então, a gente precisa analisar dados de alcance, né? O alcance, que a gente chama de amplitude das minhas comunicações. Depois, eu preciso ver o desempenho, né, desse meu alcance, ou seja, eu preciso ter um percentual dessas pessoas alcançadas que, de fato, de alguma maneira tiveram alguma ação e interação com a minha marca, e aí a gente analisa o desempenho. Eu preciso ver o engajamento dessa ação, ou seja, quantas pessoas compartilharam, comentaram, enfim, se envolveram efetivamente com aquela minha publicação. Depois eu preciso trabalhar também como dados de ajuste. O SEO, o Search Engine Optimization, para quem não sabe o que é isso, pessoal, são ferramentas de otimização lá das buscas online. Normalmente isso tem a ver com tags no meu próprio site, palavra-chave, enfim, né? É algo que pode parecer de outro mundo, mas hoje mesmo os sites gratuitos, aí, o Wix, Blogspot, enfim, eles já têm algumas ferramentas de SEO integrados para que você possa incluir palavras-chave para você ser buscado, pelo menos aparecer no Google, né? Então, assim, pessoal, a maioria, mais de 99% das pessoas não passam da terceira página do Google, tá? Da terceira página. Então, se a gente não aparecer no Google, se a gente tiver um site, uma empresa, alguma oferta, vai ficar muito difícil. Então, trabalhar as métricas, os indicadores de desempenho do SEO, do meu Search Engine Optimization, muitas das vezes aí com estratégias de link building, que a gente chama, né, de construção de links, linkar meus conteúdos com conteúdos de outros sites, etc. E, por fim, a gente precisa, como métrica importante, avaliar o buzz social. E aí o buzz, pessoal, não é o Buzz Lightyear lá do Toy Story, não, tá? Buzz social, essa expressão a gente usa para o burburinho, né? É o que estão falando sobre nós ou conosco por aí. Então, quando a gente busca, sobretudo a partir de uma outra persona em ferramentas de busca, o nosso próprio nome, o nome da nossa marca, enfim, mesmo que eu não tenha uma ferramenta paga, e olha que tem excelentes ferramentas pagas para a gente fazer avaliação de buzz social, então mesmo se eu não tenha ferramentas pagas, eu consigo avaliar como é que estão falando da minha marca, o que estão falando, como estão falando, e de repente eu posso até criar uma comunidade e entrar nesse debate para humanizar mais, ou pelo menos melhorar a percepção da humanização da minha marca, tá? Então são essas as dicas que eu dou para vocês do ponto de vista do monitoramento das marcas de vocês, beleza? E aí, pessoal, era isso, eu agradeço, eu espero ter atendido aí as expectativas de vocês, falei até um pouquinho mais do que eu gostaria, como eu disse no início, me programei para 45 minutos, mas o professor fala muito mesmo, e eu espero ter conseguido ajudá-los, mesmo que minimamente, tá? A gente vai abrir já, o Cris vai abrir para perguntas, a gente vai debater algumas coisas. No entanto, se vocês quiserem conversar mais em outros momentos, expandir isso, por favor, printem a tela aí tem os meus contatos, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, principalmente, e a gente pode conversar sobre tudo que vocês quiserem, tá? Vou interromper o compartilhamento de tela agora, agradecendo de antemão aí a todos por terem ficado até esse momento, 8h20 da noite, me ouvindo. Professor Cris, está com você, a palavra é sua. Muito bem. Obrigado, professor Mauro, pela excelentíssima apresentação. Você deu um show, né, sobre marketing, sobre brand digital. Acredito aí que tirou muitas dúvidas, principalmente aí quem está empreendendo, quem está querendo investir dentro dessa era digital. Então, Mauro, mais uma vez, um agradecimento aí pela excelente apresentação. Você trouxe aí conteúdos de extrema importância que, com certeza, vai impulsionar esses negócios, né, desse pessoal que está aqui. Muitos desses são os nossos alunos que hoje já estão empreendendo, né, tanto aí no sistema offline, mas também estão aí
adentrando dentro do mundo online. Mauro, vou aproveitar aqui, abrir o espaço para as perguntas. Como falei no início, vocês têm aí a oportunidade de fazer os seus questionamentos, tirar aí as suas dúvidas com o professor Mauro. Ele vai ter aí mais de 10 minutos para fazer as possíveis explanações sobre as perguntas pertinentes na qual vocês vão realizar. De antemão, Mauro, eu quero aqui abrir um seguinte questionamento para você, né? Você já, consequentemente, você já fez essa apresentação, você já, dentro da sua apresentação, você já falou aí da importância, né, do digital dentro do mundo brand. Então, minha pergunta, Mauro, é como o digital mudou o brand? Estou mutado, Mauro, mutado, liberei. É uma pergunta muito pertinente e importante, né? Nos últimos 20 anos, de fato, as marcas precisaram mudar sobremaneira a forma como elas se comunicavam com o seu público. Mas aí não foi o digital que mudou o brand, né? Foi a própria cybercultura. Então, as pessoas, elas hoje vivem, né, num mundo em que a gente tem uma cultura global e que muitas vezes essa cultura global que faz nascerem startups com foco global esquecem de resolver problemas locais, né? Questões triviais, situações de demanda latente do nosso lado, etc. E isso virou uma tendência que depois se consumou e as marcas precisaram se adaptar a esse novo momento cultural, nessa revolução cognitiva, como diz o nosso professor lá da PUC-Rio, Carlos Nepomuceno. A gente não vive uma revolução tecnológica, a gente vive uma revolução cognitiva, né? E a tecnologia, obviamente, ela acelerou isso de sobremaneira. E essa própria cybercultura, de cada vez mais querer tudo na palma da mão, tudo de maneira omnichannel, com toda a convergência possível, fez com que as marcas precisassem se adaptar a esse cenário. Então, se a gente for pegar umas estratégias, por exemplo, de marca da década de 90 e estratégias de marca de 2020, a estratégia é a mesma. O que mudou é o como nós vamos desenvolver essa estratégia. Mudaram os gatilhos, mudaram as iscas, mudaram os PIs, mudaram os canais, mas a estratégia é a mesma. Então, as marcas, na verdade, elas tiveram que adaptar a sua estratégia de branding a um canal, né, ou a vários canais do digital, sobretudo agora durante a pandemia, cara, se você for ver. A gente está falando disso há 20 anos, mas principalmente nos últimos 10 anos, né? E parece que muita gente vivia em outro mundo, em Marte. E aí, quando veio a pandemia, em que tudo se fechou, a maioria das coisas não puderam continuar na rotina que eram antes, as marcas se viram obrigadas, via fórceps, a ir para o online, né? E sem saber muito bem como se portar lá, e aprendendo, engatilhando, ou seja, acelerou o processo de digitalização, né, ou de virtualização das marcas à pandemia. Mas o que vem acontecendo, de fato, é uma adaptação, não uma mudança radical no brand, mas uma adaptação a essa nova cultura, essas novas exigências, porque não é só o canal que muda, né? Quando o Kotler escreveu, por exemplo, o livro Marketing 3.0, né? E ele já falava aí dos Is da marca, os 3 Is, enfim, e as pessoas hoje em dia, elas buscam outras coisas, né? Elas buscam valores das marcas, elas buscam se identificar com o propósito das marcas. A gente está hoje no mercado com a geração Y, quase a geração Z chegando, né? Mas a gente tem a geração... Eu sou a geração Y, dos Old Millennials, né, que eu sou de 82, a gente já tem os Young Millennials aí da década de 90, essa galera que tem mais de 20 anos, que está no mercado de trabalho, que está não só sendo player do mercado, mas fazendo parte do mercado consumidor, e eles cresceram num mundo em que as relações comunicacionais são totalmente diferentes do mundo que eu mesmo cresci, mesmo sendo já millennial, mesmo sendo geração Y, né, porque eu sou Old Y aí, né? Old Millennium. Então, eu cresci ainda num mundo sem internet, eu cresci ainda num mundo diferente, né? Enquanto que o meu filho, que tem 11 anos, tem 3 canais no YouTube, né? Enquanto, imagina, eu estou falando da geração Z, né? Que ele já é de 2006, mas mesmo essa geração Y, que teve adolescência aí no momento já da internet, é um outro mundo, né? E as marcas precisaram se adaptar a isso. Então, Cris, resumindo, eu acredito que não foi o digital que teve que mudar ações das marcas, mas sim uma mudança de cultura, que obviamente o digital faz parte dessa nova cultura, né, desse novo momento. A gente não tem como conceber, né, mais o dia a dia sem a internet das coisas, por exemplo, sem toda essa convergência que a gente vive, e obviamente as marcas tiveram que se adaptar, mas repito, muito mais
pela questão cultural, a cybercultura, novas exigências, novos valores, novos tipos comunicacionais, comunicações síncronas de mão dupla, que não acontecia outrora, né, do que propriamente pelo canal. Tá, Cris? Esse é o que eu penso, mas obviamente que podem ter outras ideias diferentes aí. Justamente isso, Mauro. Ou seja, hoje as empresas perderam total o controle que elas tinham sobre as suas marcas. Hoje o controle da minha marca passou a ser o quê? Compartilhado. Então, muito bem você mencionou. Então, aquela via tradicional só acontecia de uma mão, né? Ou seja, de um único sentido, de cima para baixo, precisa acontecer também de baixo para cima. Então, quando eu passo a criar com as pessoas e não mais criar para as pessoas, então essa mudança começa a acontecer. Ou seja, eu começo a colocar o cliente no centro das minhas atenções, que aí a gente fala muito do Customer Centric City. Então, Mauro, tem uma pergunta aqui pertinente também, que é da Scarlett, quando ela fala o seguinte, professor, como é que eu faço para conciliar essa relação entre o sistema online com o sistema offline? Muito se fala hoje nesse novo modelo de varejo, né, o New Retail, o novo varejo. Então, como fazer essa integração para que o Omnichannel, né, o canal, aconteça de forma, ou seja, o mesmo modelo ali de informação aconteça tanto na forma offline, como também aconteça de forma online. O que as empresas hoje, Mauro, precisam se atentar? Quando você fala aí que apenas 82% das empresas se preocupam com marketing de conteúdo. Então, isso é um problema, um entrave muito grande se a empresa quer se manter competitiva, se ela quer manter notória no mercado, ela precisa investir em comunicação, né? E aí, como é que faz essa integração entre o offline e o online? Beleza, Cris. E parabéns a Scarlett pela pergunta também. É muito fácil, se a gente está falando de branding, tá? O Omnichannel, quando a gente fala de gestão de marcas, ele é muito mais simples do que outras coisas. Se eu estou falando de Omnichannel no varejo, por exemplo, na entrega, isso se torna bem mais complicado, né? Porque envolve questões logísticas, questões financeiras, questões de gestão de processos, né, que vão fazer o que a Nike faz, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, que o cara compra pelo site, vai na loja, pega o sapato, experimenta, é muito interessante, é o suprassumo do Omnichannel, né, o cara compra no site, vai na loja, ele chega lá, ele recebe um número, já tem um box lá com 3 tamanhos diferentes ou cores diferentes daquele que ele escolheu, ele experimenta o que couber, beleza, ele guarda os outros 2 na caixa e vai embora, já está pago, ele comprou pelo site, né, e foi experimentar na loja, então a gente tem uma dificuldade maior quando a gente fala de entrega, mas da comunicação, da gestão das marcas, do branding, né, da comunicação e das estratégias é muito mais simples, Cris. Basta que tenha assim, um modelo, né, de posicionamento, um programa comunicacional global, como eu disse, para que a partir daí nós tracemos os nossos programas, os objetivos individuais no off e no online. Então, se eu tenho esse planejamento estratégico de marketing global, fica muito simples eu trabalhar a gestão de marcas de maneira igual, tanto no offline quanto online, com as mesmas comunicações, né, com os mesmos tipos de imagem, com o mesmo tratamento com o público, com a mesma estratégia de comportamento, né, com os mesmos gatilhos mentais. Tranquilo, 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 independente de ser outbound ou inbound marketing, eu consigo fazer. Então, Scarlett, fica bem tranquila, pelo menos nesse ponto, na gestão de marcas, né? No branding, a gente consegue fazer de maneira bem simples, desde que eu tenha um plano diretor, né, um planejamento estratégico de marketing a seguir. É bem mais difícil o Omnichannel se a gente for falar de outras coisas que precisam ser tangibilizadas mais fortemente, como entrega de produtos, por exemplo, como sei lá, a jornada do cliente precisa ser trabalhada em todos os canais, aí são questões mais complexas do que simplesmente projeção de marca, comunicação de marca, né, identidade de marca, isso é até bem mais simples do que se possa imaginar. Muito bem. Fazendo aqui a pergunta da Michele está aqui ainda? Sim. Bom, a professora Michele, Mauro, professora também foi nossa companheira, ela fez o seguinte questionamento. Professor Mauro, eu faço ainda vendas através do Instagram, né? Ela tem um site, ela consegue ainda fazer a sua entrega do seu serviço, do seu produto, da sua marca através do Instagram. E aí eu queria que o Mauro falasse sobre essa estratégia
ainda utilizar, né, o Instagram como veículo de vendas. Perfeito, Cris. Se é viável, não. Claro O que ela sim, precisa a gente pode para ter vender por marketing? qualquer lugar, por qualquer canal, até pelo WhatsApp, né? Quando eu falei que as pessoas não entram para comprar, é porque não vão mesmo, mas eventualmente, lembra da minha fala? Eventualmente elas vão comprar, sobretudo se aquele é o principal método de comunicação, né, entre você e o seu público. Mas fica um alerta, tá? Uma rede social, pessoal, imagina, se esse é teu principal canal, se amanhã o Instagram fechar, e aí, você faz o quê? Você quebra, né? Então, os canais sociais, pessoal, eles precisam ser estratégias de pinching, né? A gente precisa fisgar as pessoas e levar ela para minha loja, né? Que é como se fosse o meu site, né? Lá, é como você ter uma loja física, é você ter um site. Então, é muito importante você utilizar os canais sociais todos, né? E vender por esses canais, se for o caso, se o teu relacionamento com o teu público permitir, fazer pinchings, etc. No entanto, para profissionalizar a gestão de marketing, você precisa se dissociar dessa exclusividade, né? Então, a Michelle, por exemplo, ela tem um site, ou seja, ela vende, ela fecha lá no Instagram e tal, mas ela já se preocupa com isso, já tem um site, enfim, para direcionar esse público, porque se o Instagram fechar, ela não quebra, né? Ela vai continuar fazendo vendas ou comunicação em outros canais sociais que porventura estiverem. É muito, muito, muito importante a gente entender isso, gente. Não pode ser uma loja de Instagram, porque o Instagram é uma plataforma de relacionamento que pode fechar amanhã, pode te banir. E aí, você vai fazer o quê? Né? Então, enquanto você tiver acesso, você pode se relacionar no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, e eventualmente até vender. Agora, só precisam entender isso, gente. Tem que ter um caminho no digital, é diferente do físico, né? Que a pessoa pega, olha, sente o cheiro, experimenta e compra. No digital, eu preciso construir autoridade, né? Eu preciso primeiro ser relevante, eu preciso ser conhecido. No caso da professora Michelle, é até mais fácil, né? Porque ela já tem isso até da atuação dela como professora, então ela já tem um público, as pessoas já sabem quem ela é, entendeu? E isso ela já tem autoridade, né? Então ela chega lá para fazer relacionamento. Mauro, não tem autoridade como você. Boa noite, tudo bem? Sim. Quando tu começaste a falar isso, eu fiquei, boa noite, pessoal, bem rapidinho. Quando tu começaste a falar, eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque, assim, eu tenho uma marca aí pequena, né? Eu registrei, conheço o INPE, inclusive a advogada que assessora a gente, assim, eu fiquei muito próxima deles, e tu acaba tendo uma amplitude muito grande disso, né? Aquele ali é um mundo que todo mundo que cria um nome na cabeça tem que fazer o registro. Ele é de extrema importância. Oi, André, tudo bom? Então, quando tu começaste a falar que a gente não vende, eu disse assim, não, eu vou discordar um pouco do Mauro, mas eu entendo essa tua parte, eu não entendo muita coisa de marketing digital, tá? Mas, assim, hoje, Cris sabe, eu estou à frente de uma escola, né, de inglês, né, na verdade não é uma escola, né, Cris, eu digo que é um instituto de idiomas, né, a gente tem 4 idiomas aí, e o negócio está andando, e bem, né, consegui colocar a escola na crise e seguramos, e estamos com ela. Ótimo, e vai vencer. Né, com certeza. Vamos matéria de G1, eu participei de um webinar em rede nacional mesmo, convidada pelo Sebrae nacional, e assim, é fantástico, enfim. E quando tu falaste isso, eu tenho o Ei Pequena, né, registrei a marca, muito bem, Andréia, eu tenho o Ei Pequena, e antes eu tinha e conseguia gerenciar muito bem. Eu só parei um pouco ainda porque o site do Ei Pequena está em manutenção. Mas, Mauro, é tão interessante falar nisso, eu não sei como é que é essa questão do marketing que vende, mas assim, eu só vendia pelo Insta. Meu direct não aguentava mais. Por isso, quando tu fala assim, obviamente que eu sei que as pessoas não entram, eu disse assim, não, mas eu acho que eu devo ser o diferencial, aquele 1% que ainda vende pelo Insta. Eu te confesso que eu aprendi muito, porque eu sempre escutava, eu tenho uma loja virtual. Eu disse assim, qual é o site? Não, é o Insta. Hoje eu consigo entender. Não, você não tem, você tem uma rede social. Você não tem, eu tenho uma loja virtual porque eu tenho um site, né? Eu vendo sapato, despacho sapato para o Brasil todo, né? Hoje não, porque o site está fechado, porque está em manutenção. Eu estou focando na escola que eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não dá. Eu vou fazer uma ou outra, não vou fazer certo. Então, assim, quando começaste a falar isso, eu fiquei um pouco preocupada, mas assim, é tão interessante quando tu coloca esse ponto e tu falaste uma frase que é fantástica. Vou botar aqui, ó. Alguém ligou o microfone aí sem querer, acho que foi a Larissa. E, Mauro, eu trago muito para hoje, né, Cris, eu sempre falo que... Opa, o Cris mutou aí, Michele. Cris te mutou sem querer. Desbloqueia aí teu microfone. Acho que fui aqui, tá. E assim,
O Cris, eu digo assim, que é um amigo mesmo assim, é o meu braço direito quando eu falo de divulgação, e assim, é tão interessante quando começa a falar isso, depois que eu comecei a conhecer o meu cliente, o meu público, né, a persona mesmo, não só do E-Pequena, porque eu ainda continuo vendendo rasteira, mesmo não tendo mais site, tá lá paradinha, vou voltar com o site no ano que vem, bem aí, basicamente, mas assim, eu continuo vendendo ainda pelo Insta, e continuo também, obviamente, divulgando a escola pelo Insta. A gente está entrando com o site agora, que já está praticamente pronto. Só estou terminando os pontos para poder divulgar. Mas é muito bacana a tua fala, quando tu diz, eu preciso conhecer o meu negócio, eu preciso colocar... quando eu falo conhecer a cara, eu tenho que... A escola, eu digo pela escola de inglês hoje, por exemplo, as pessoas têm que saber de quem é a escola. E como tu fala, aí nesse ponto tu pode dizer que eu tenho uma certa autoridade, que os meninos vêm, poxa, professora, eu vou, porque eu conheço a senhora enquanto professora, eu conheço você enquanto pessoa, então isso para mim é muito bom, é muito fantástico. Então, assim, você faz aquele trabalho, assim, com mais gosto. E, assim, parabéns, viu, Mauro? Eu peguei no finalzinho, queria muito ter entrado no início, eu estava na escola, mas, assim, eu acredito que o grande boom hoje, nós estamos vivendo a era digital, de fato, né? Hoje é a era digital, o que passou de 2020 para trás não era nada, o negócio é agora 2020 para frente. É todo mundo, é que a gente está aqui nesse momento agora, né, nessa discussão, cada um no seu lugar, discutindo isso. E a internet está aí, nós somos o nosso marketing, né? Tu mostra a cara o tempo todo, e o Cris também, cada um com seu empreendimento, mas assim, é fantástico como tudo se une e tudo tem força também, tá? Era isso, eu fiquei preocupado quando tu falou um pouco disso, mas eu continuo vendendo. E quando não tiver mais Insta, ainda tem mais, né? Quando não tiver mais Insta, eu continuo vendendo, porque eu não tenho vergonha, não. Eu vou para as feiras, não, Cris? Eu vou para a feira, cansei de vender de bate-sol quente, e a gente está aqui. Obrigada. Essa reflexão, tá, Michele? A gente não pode ficar refém de rede social. A rede social é um canal onde as pessoas estão e eu preciso entender que lá eu tenho que me relacionar. Se eventualmente alguém quiser comprar de mim, eu vou vender, óbvio, né? Se quiser comprar no WhatsApp, a gente tem várias ações em todos os canais que a gente pode fazer uma série de coisas, né? Agora, tem um ponto interessante da autoridade para quem vende serviço, que é o teu caso, da Michele, o caso do Cris também, que também é consultor, o meu. A gente tem algumas características do serviço que separam de maneira abissal ele dos produtos, né? Então, tem, por exemplo, a perecibilidade, né? O serviço, ele acaba quando você entrega, né? Tem a inseparabilidade da pessoa para o que está sendo executado, então isso é muito importante, né, que a pessoa física, o rosto por trás da prestação de serviço, mesmo que tenha uma empresa fazendo, ele precisa aparecer, porque ele é que vai garantir essa credibilidade, né, que é o que garante você, que garante o Cris, que garante todas as pessoas que já têm um legado e vão passar a vender esse serviço, já são conhecidos, né, com relação a isso. Mas imagina só alguém que não tem isso. Essa pessoa precisa trabalhar fortemente, construindo autoridade. Aí vem aquilo que eu disse, né? Diferenciar a sua identidade, ter visibilidade, construir credibilidade e, a partir daí, ser autoridade. Eu não consigo fazer, simplesmente, cortar o caminho, você é autoridade, comprando seguidor, qualquer coisa. Não. Eu preciso, de fato, construir essa autoridade. Não adianta eu ter 50 mil seguidores e postar uma coisa e ninguém comentar. Né? Ter 10 Só para atrapalhar mais você, que já está bem estourando aí, mas é tão interessante quando tu fala isso, que eu demorei muito para eu entender. Obviamente que hoje eu sou professora, né, sou professora de inglês, sou professora em uma faculdade, né, mas eu também sou gestora, eu estou à frente do instituto, e quando as pessoas me procuram, eu falo, olha, aqui você vai ter um aprendizado, porque sou eu que vou dar aula para você, né, é muito interessante isso, professora, mas o preço está caro, eu sempre coloco isso, não está caro, né, você tem um preço justo e um ensino de qualidade, e é bacana quando você vende isso, quando você apresenta, porque não basta você ter o melhor material didático, a melhor professora, se você não sabe como você conduzir isso com a pessoa. Quando a pessoa te liga, a pessoa fala direto comigo. Mas eu quero falar com a dona do curso, sou eu. Você pode conversar comigo. Então, assim, é muito bacana isso. E te convido para ir uma escola, tá, Mauro? Tem que visitar a gente. Com certeza. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. A gente combina, vou sim. Tá bom. Deixa eu só somar também com essa bate-papo aqui legal. Gente, vocês podem interagir a qualquer momento, tá? Vou deixar esse espaço aqui, ainda temos uns minutos aí para debater. Michele, olha só, né, professor Mauro também. Eu estou com um livro aqui bem interessante e veio uma frase agora, né, para poder compartilhar com vocês. A marca não é o que você diz ser, mas sim a soma de tudo que dizem o que ela é.
Então, quando você passa a entender que a marca ela é representada pelo que as pessoas comentam e não pelo que você diz, você consegue, né, engajar melhor o seu conteúdo, ou seja, a sua mensagem, porque você vai entender que não é o que você diz, né, não é o que você comenta, mas aquilo que você representa para outras pessoas. Então, pegue essa visão aí, vocês que estão aí empreendendo, que estão, né, criando novos negócios, a autenticidade e o propósito, ele é bem maior do que o produto em si. As pessoas não compram o produto, elas compram uma experiência, não é isso? Eu sempre falo isso nas minhas lives, eu sempre falo isso, né, nos meus conteúdos, no meu Instagram, é porque as pessoas precisam sair desse cenário de olhar o produto pelo bem tangível que ele proporciona, mas quando você vai além dessa atmosfera e proporciona ali experiências únicas, né, inesperadas aí por esse cliente, você passa a ter uma representatividade maior no mercado, porque você não vende produto, você vende uma solução, você vende uma ideia, você vende um sonho. Eu acho que Mauro também pode, até mais, né, como especialista de marketing digital, como é que eu posso potencializar a minha marca utilizando aí essa mídia digital? Que hoje, né, tem um dado aqui, 42% dos consumidores já realizaram uma compra através das mídias sociais, né? E aí, por quê? Que algumas empresas ainda não saem desse modelo tradicional e avançam para esse modelo da era digital, né? Deixa aí a palavra aí para Mauro concluir, né? Deixa eu me desmutar aqui para falar. Pois bem. Pronto. Cara, a gente precisa entender que uma marca, a percepção de uma marca, ela depende de duas variáveis, né, básicas: projeção e reputação. Você falou muito bem, reforçando até aquilo que eu já tinha dito. Se a gente não se preocupar com o momento da verdade, que é o que vai gerar a reputação, vai ser muito difícil da gente se consolidar, né? A projeção depende só de mim, né? O que eu projeto depende de mim, eu tenho só que me preocupar de eu entregar aquilo que eu estou projetando. E a reputação não depende apenas de mim, mas eu costumo brincar que a reputação é o que falam da gente quando a gente não está na sala, né? E isso serve para as marcas também. Então, a gente precisa entender, como você disse, reforçando que o que as outras pessoas dizem, o buzz social, como eu disse lá, né, aquilo que está sendo comentado, né, aquilo que está sendo discutido sobre a tua atuação, a tua marca, é que vai, de fato, representar aquilo que as pessoas vão pensar disso. Bom, não tem outra forma da gente projetar a marca, Cris, senão sem encurtar aquele caminho. E aí eu vou repetir aquilo que está no slide, 4 pontos, né? A gente precisa ter significativamente dissociar a nossa imagem. Depois, nós precisamos ter visibilidade, ou seja, fazer com que sejamos conhecidos. Precisamos começar a, de alguma forma, gerar credibilidade, ou seja, fazer as pessoas gostarem de mim. Lembra que eu citei lá do livro do Gil Giardelli, né, da minha marca, e a partir daí construir autoridade. Eu só vou conseguir, de fato, fazer com que a minha marca seja reconhecida como uma marca potencialmente de entrega de valor para aquilo que o meu público espera, se eu trilhar esse caminho. Se não, cara, vai ser muito difícil. Você só uma marca no mar de milhares de marcas que existem e as pessoas efetivamente não vão reconhecer nessa marca um profissional, um conjunto de profissionais ou uma empresa resolutiva de problemas, né? Curadora de dores, né? Que entregue aquilo que promete. Então, é muito, muito, muito importante que nós construamos esse processo de maneira adequada. Visibilidade, credibilidade e autoridade. Eu preciso que essas pessoas que eu tratei me conheçam, primeira coisa, né? Depois que elas me conhecerem, eu preciso dialogar com elas, né? Fazer com que elas confiem em mim, enfim, construir uma credibilidade que normalmente vai nascer de empatia, e por isso é importante a gente se comunicar adequadamente com o nosso público, né? A voz da marca, aquele negócio. E, a partir daí, fazer pequenas entregas, pílulas, para que essas pessoas possam nos enxergar nossas marcas como autoridades naquilo que a gente vende. Seja um serviço, seja um produto, seja dados, seja uma ideia, enfim, afinal de contas, galera, eu vou até dizer algo para vocês aqui, só existe uma profissão no mundo, tá? Que é vendedor. Todo mundo vende alguma coisa. O médico vende o serviço dele, né, o advogado vende, o psicólogo vende, o professor vende. Eu até brinco, eu não digo mais que eu dou aula, eu não dou aula, eu vendo meu tempo, né, para a instituição de ensino,
vendo meu tempo, né? Bloqueio o meu tempo e eles me pagam por isso, e aí eu vou trabalhar o desenvolvimento dos alunos dentro daquele tempo, enfim, no processo de ensino-aprendizagem. Então, todo mundo é vendedor, né? E as marcas precisam ser encaradas assim. Como, independente do produto, serviço ou ideia, a gente precisa entender as marcas como uma própria promessa, Cris, né? E a gente precisa vender essa marca. Se preocupar com tudo, desde do público interno, né? Às vezes a gente tem muita gente que... Já, Larissa, você vai poder perguntar assim, desde o endomarketing, né, do commitment management, da gestão do comprometimento dos meus colaboradores, a gente precisa trabalhar bem a marca. Outro dia foi interessante, vou dar, antes de passar aqui a palavra para a Larissa, né, e eu acredito que já respondi, que é trabalhando aquela trilha, mas fazer um reforço. Eu tive com meu pai, ele comprou um carro novo, recente, não vou nem dizer a marca, e ele foi buscar. E aí ele pediu, meu filho, vem me buscar aqui, me leva lá, que eu busco meu carro e volto. Tá bom. Cheguei lá e a atendente, lá, a vendedora que vendeu o carro para ele, demorou para entregar, limpeza e tal, assina, segura, aí ela começou a conversar comigo e tentou me vender um carro. E começou lá a trabalhar, trabalhava até bem as técnicas de vendas, já conheço, né, fazendo sondagens, trabalhando de maneira assertiva algumas técnicas, disconnection, projeção e tal. E aí, um belo momento, eu perguntei para ela assim, qual desses aí que está no pátio é o seu modelo? Aí ela parou, não, eu uso da marca tal. Eu digo, então, você acabou de perder uma venda. Porque como é que eu vou comprar algo que nem você comprou? Você que está vendendo, não tem, como é que você quer me convencer a usar? Né? Então, quando a gente fala de trabalhar a questão da projeção da marca, eu tenho que me preocupar até com esses promotores da minha marca, com essas pessoas disseminadores, as pessoas que, de alguma forma, estão nos ajudando no contexto de engajar os demais. Elas falam da minha marca com brilho no olhar, elas utilizam, elas passaram por essas experiências, como você disse, não interessa o que eu venda, mas elas que vão consumir, as pessoas não compram produtos ou serviços, elas compram, como disse o Cris, experiência, mas elas compram status, elas compram bem-estar, elas compram segurança, elas compram os benefícios, né, daquela relação consumerista. Então, essas pessoas que estão divulgando isso comigo, elas experienciaram efetivamente essas perspectivas, esses sentimentos. Então, isso também é muito importante. Às vezes, Cris, eu costumo até brincar, às vezes a gente coloca um social media semi-dedicado, como a gente chama, né, dentro das empresas. Por quê? Porque o cara viver a empresa, né, ele sai de dentro da agência e vai lá para dentro. Porque senão ele vai tratar com indiferença, ele não vai atender o cliente bem, lá o cliente da empresa na hora de gestão de CRM, ele não vai estar efetivamente engajado dentro do processo, né? Eu até brinco que o norte-americano, ele tem uma anedota, uma parábola que aqui no Brasil não se usa muito, até pela questão cultural. O americano lá, ele come muito no café da manhã bacon e ovos, é uma questão cultural, né? E aí eles usam essa anedota para falar a diferença entre comprometimento, né, de estar comprometido, e envolvimento, estar envolvido. Aí eles dizem assim, olha, a galinha, ela está envolvida no meu processo de café da manhã porque ela botou o ovo. Mas o porco, não. O porco, ele está comprometido, porque o porco deu a vida para ter o bacon, né? Que se ele não morresse, ele não ia ter o bacon. Então, eles fazem essa analogia entre envolvimento e comprometimento, e é muito importante que nós façamos, as pessoas que estão dentro, né, do nosso ciclo de operação da marca, que eles estejam comprometidos com a marca, né? Que é o que os americanos chamam lá de commitment management, gestão do comprometimento, de como eu estou influenciando mesmo meu público interno para que ele brilhe o olho e seja também um dos engajadores da nossa marca, tá? Diga lá, Larissa, abra o microfone aí, pode falar. Oi, boa noite. Lera, é o seguinte, tu falaste sobre a rede social, e aí eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber se é válido iniciar um pequeno negócio com a rede social. Porque, assim, a rede social, no caso de um pequeno negócio, você começa a divulgar para os seus amigos. Então, seria uma boa estratégia você divulgar seus produtos ou serviços na sua rede social, pessoal, como Instagram, Facebook, e tentar fazer vendas por lá, para começar vendendo para os seus amigos, enfim. E como... Depende? Pode continuar. E não só só divulgar, no caso, no seu perfil pessoal, mas criar um Instagram para loja, né? E divulgar seus produtos também ali, juntamente com o conteúdo. É válido? Bom. Beleza.
Larissa, a resposta é depende. E depende de muitos aspectos. Mas, primeiro, se é uma marca que você está criando, uma empresa, não tem por que você estar divulgando isso no teu perfil pessoal. Né? Mesmo que a empresa tenha 0 seguidores. É uma oportunidade, inclusive, de você fazer as tuas conexões seguirem a empresa, porque você vai apenas recompartilhar aquilo que está lá no perfil da empresa. Né? Então, você acaba direcionando o público para aquele perfil. E outra, você não tem nenhuma desculpa para não ter um site. Né? Se vai abrir um perfil na rede social, cria um site, horas. Tem site, vários sistemas de hospedagem gratuito de site. Você cria um site em 5 minutos e não paga nada. Você não vai ter um domínio próprio e tal, vai ser .wix, .blogspot, qualquer outra coisa, WordPress, mas você vai ter um site, né, grátis. Então, obviamente que o canal de atração, né, do inbound, ele vai ser nas redes sociais, porque é onde as pessoas estão, e eu disse isso logo no início, nós temos que estar onde as pessoas estão, e dei, inclusive, o meu próprio exemplo nas redes sociais. No entanto, você precisa, é fundamental, se fosse qualquer pessoa, né, fazendo isso, que eu não tivesse nenhum tipo de carinho, ou não achasse que são profissionais como vocês, estudantes de administração, ou administradores e tal, eu ia ignorar, mas vocês, não. Né, vocês não têm motivo nenhum para também não ter um site, inclusive você pode explorar muito mais coisas. Se conversa lá nas redes sociais, recomenda e direciona para o teu site. Lá no teu site você tem toda uma experiência, você pode ter lá um blog corporativo para dar dicas sobre como utilizar esse produto melhor, né, fazer uma série de RPs, você pode até ganhar dinheiro com Google Ads dentro do próprio site. Ou seja, você tem condições de fazer tanta coisa no site que você não tem condições na rede social. E outra, o risco é você se queimar. Imagina eu não sou ninguém, né? Sei lá, tenho poucos seguidores. E as pessoas acompanham certo tipo de coisa que elas estão acostumadas, né? Eu não sou um infoprodutor, não produzo conteúdo, nem tenho tempo para isso. Mas eu posto meus eventos, né? Às vezes eu posto uma frase motivacional, porque percebi que o engajamento é muito maior do que quando eu falava de marketing, por exemplo. Então, se eu estou lá, eu estou para engajar, me relacionar. Bom, eu fiz muito tempo dando dica de marketing, isso engajava menos que frases motivacionais, para minha persona. Então, eu coloco lá minhas frases motivacionais no Stories, enfim. Eu não sou infoprodutor, mas imagina só se a partir de algum dia dissesse, não, agora eu vou abrir uma empresa, mais uma, né, porque eu tenho outras, e vou ficar postando coisa da minha empresa o tempo todo, oferta. O risco, Larissa, era da galera simplesmente parar de me seguir. A probabilidade era maior de pararem de me seguir do que de ir para a empresa, porque não é isso que eles querem no meu perfil. Eles estão lá acostumados com outras coisas, mesmo com uma inspiração, uma dica motivacional, ou acompanhar mesmo os eventos, né, eventos da American Market Association, evento do CRA, as coisas que eu estou envolvido, enfim. Tá? Então, é por isso que a resposta depende. Eu não posso te dizer de maneira fechada, né, que você estaria cometendo erro. Né? Eu posso te dizer apenas que você não teria justificativa para não criar um site ou não criar um perfil da própria empresa, em vez de compartilhar no teu próprio. Né? Compartilha no da empresa e de lá você só clica e joga no teu stories ou recomenda, né, faz um repost quando for o caso. E sempre com muito cuidado, galera. No feed, mesmo das empresas, de perfis de empresas, evitem estar fazendo só oferta. Não, as pessoas estão lá para dialogar, né? Dar dica, conversa, dar um parabéns, envolve as pessoas, engaja as pessoas, cria o que a gente chama de community building, né? De construção de comunidade em torno daquilo que você está debatendo. E, eventualmente, uma vez ou outra, você coloca uma oferta, ou seja, mesmo no perfil da marca, né? Ainda mais num perfil pessoal. Então, apesar da resposta ser depende, Larissa, eu não lhe aconselharia. Aconselharia você criar um perfil da marca, criar um site gratuito, né? E, eventualmente, você ir recompartilhando coisas que estão lá no perfil da marca para tentar engajar as pessoas que já seguem você a seguir aquela marca também. Ficou um pouco ruim teu áudio aí, Cris. A gente não está te ouvindo bem. Protocolo, né? Já estendemos aí mais de 20 minutos, Mauro. Quero agradecer mais uma vez aí pela sua... Oi. Bom, como é que tá agora? Dá para ouvir agora, Mauro? Não, dá sim. Tá perfeito agora. Tá, então vamos lá. Pessoal, não havendo mais nenhuma objeção, até por questão do horário também, nós já até estendemos aí com mais de 20 minutos. Vocês ganharam um bônus, na verdade, que o prazo aqui era 1 hora e 30 minutos, nós já estendemos até 2 horas de conteúdo. Quero agradecer aí a disponibilidade do professor Mauro, companheiro, né, de trabalho, mais uma vez aí dando show na sua apresentação.
Mauro, vamos lá, né? Fazer o sorteio do livro tão esperado aí, para os que ficaram até o final, vão ter a oportunidade aí de receber essa premiação. Beleza. Como é que tu quer fazer, Mauro? Eu vou fazer, na verdade, acho que você pode fazer aí, eu já quero depois a lista, Cris, de todos os que estão aqui agora, ó, da Andréia Pereira, até aqui a Tainara Vale. Depois você me passa o nome completo e o e-mail dessas pessoas, que eu vou mandar para todos o arquivo digital desse livro. A gente vai sortear, na verdade, um físico aqui. E aí eu deixo para você fazer como você quiser e o sorteio, tá, do livro, para que eles possam ganhar um desses, só dos que estão aqui, óbvio, né? Beleza, então vamos lá. Vou fazer uma pergunta, pessoal. Fiquem atentos, que vocês vão ter que responder aí no chat. Aquele que responder primeiro, né, vai receber aí essa premiação de hoje. Eu queria que vocês mencionassem, né, deixa eu ver aqui, ver se eu pontuei algo aqui do professor Mauro, já fez a apresentação. Eu queria que vocês pontuassem o que é o outbound. Citasse pelo menos um exemplo de ferramenta que a empresa utiliza como outbound. Quem escrever primeiro aí vai receber essa premiação. Existem duas ferramentas, gente. O outbound, que é o modelo tradicional, e o inbound, que é o modelo atual que nós, dentro da era digital, nós utilizamos. Eu quero que vocês citem, pelo menos, que tipo de veículo de comunicação a empresa pode utilizar no modelo outbound. Isso. Outbound marketing. Vamos lá, quem responder primeiro aí recebe a premiação. Vamos lá, quem vai ser o ganhador? Tá difícil a Refrescando pergunta? a memória deles aí, sobre o que eu expliquei, sobre o outbound marketing. Ninguém? Vamos lá, pessoal. Que Michele chegou já no finalzinho também, não pegou esse conteúdo. Gente, vocês são muito covardes. Ninguém vai nem chutar, gente. Opa, a Larissa falou aí, mas de que tipo? Aí. Propagandas. Mas que propaganda, né? Mas aí com o Mauro. Aceito. Pela avançada hora, pelo menos ela citou, né? É isso aí, é o modelo tradicional de propagandas, outdoor, busdoor, mídia indoor, propagandas na TV, no rádio. Esse é o outbound marketing, o marketing de interrupção, né? Aquele que vai interromper a sua paisagem, a sua programação, aquilo que você está fazendo. O próprio Google hoje ele usa outbound, né? Uma forma de rentabilizar. Ele muito tempo não usou, mas nos últimos 3 anos ele já está lá. Você está no auge do vídeo, ele corta uma propagandinha de 5 segundos ou 10 segundos e depois o vídeo volta de novo. E isso é outbound marketing, pessoal. Marketing fora dos limites aí, o marketing de interrupção. Primeiro, bom, parabéns aí, Larissa, você recebeu a premiação, depois veio aí com o professor Mauro a forma de você receber essa premiação. Gente, não havendo mais nenhuma pergunta, mais uma vez, Mauro, muito obrigado pela sua apresentação. Não esqueça que nós estaremos no próximo sábado, né? Então vai ser comigo a próxima apresentação, a gente vai continuar aí falando de como vocês podem impulsionar os seus negócios através da transformação digital. E depois vem o professor Flávio, depois outra professora também, que é a professora Paula. Então, muito obrigado a todos que ficaram até o final, participaram aí da nossa apresentação. E mais uma vez, Mauro, muito obrigado pela sua participação e pela contribuição dessa noite. Eu que agradeço, Cris. Botei novamente aí o link da apresentação para quem chegou depois e avisar, galera, que com a autorização do Cris aí eu gravei tudo, e em breve, talvez ainda hoje, vai estar lá no meu canal do YouTube, tá? Para quem perdeu, como a própria Michele aí, desde o início. Então, além do link da apresentação, vocês vão poder assistir a palestra inteira, desde o início, está gravado, e eu vou fazer o upload lá no canal do YouTube, tá? Perfeito. Mauro, bora fazer um desafio Vamos. Para quem está aqui. As câmeras. Pessoal, eu vou desafiar vocês a marcarem o professor Mauro, né? Marque aí o professor Mauro, marque também, né, o professor Cris Anderson, e faz aí a divulgação
propaguem aí essa ideia, se vocês gostaram, sugestão, a gente está aqui para ouvir vocês. Então, mais uma vez, vocês são os nossos, né, prospectadores, vocês vão fazer essa prospecção para outras pessoas, então, muito obrigado. Mauro, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Então, vão lá no Instagram, nas suas mídias, e comece a fazer a divulgação, gente. Até a próxima, até o próximo sábado. Obrigado mais uma vez.